Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a esse encontro com os candidatos 2022. Eu sou Denise Campos de Toledo, jornalista, especialista na área de economia, mas trabalhando também com a política aí na proximidade das eleições. E eu vou ter o prazer de conduzir a nossa conversa de hoje. É com muita satisfação que as principais entidades representadas da indústria da construção civil e imobiliária unem forças e juntas promovem este encontro com os pré-candidatos à presidência da República e também ao governo do Estado de São Paulo. As entidades realizadoras são a Abrainc, a Abrace, a DVB, a Elo, as BSP, Brasinfra, Fiabce Brasil, Instituto de Engenharia, Secov São Paulo, Sinduscon São Paulo, Cinicesp e as entidades apoiadoras, a APEOP, Sinaenco e Sobratema. Aqui nós aproveitamos para informar que os candidatos com melhor colocação nas pesquisas foram convidados e terão as mesmas oportunidades de tempo e de respostas. O intuito é conhecer as propostas deles e fomentar discussões acerca de qual a engenharia, em particular, a contribuição dos setores de construção civil e imobiliária para o país, colocando em evidência as transformações e oportunidades que o Estado de São Paulo tem para crescer de uma forma consistente e substancial nessas esferas. Um momento de relevância ímpar, pois além de toda a discussão agregadora, nós vamos ter a oportunidade de refletir juntos sobre temas que impactam diretamente as propostas para um futuro melhor para o nosso Estado. E o nosso primeiro pré-candidato e convidado é Felício Ramute. Ele é graduado em Administração com MBA em Gestão Pública pela Fundação Getúlio Vargas, pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo pelo PSD, partido ao qual se filiou em janeiro deste ano. Felício Ramute tem 53 anos, foi prefeito de São José dos Campos de 2017 a 2022, maior cidade do Vale do Paraíba, disputou pela primeira vez um cargo eletivo em 2016, quando foi eleito no primeiro turno com o maior número de votos da história da cidade, com 219.511 votos, e foi reeleito no primeiro turno, saiu da prefeitura com 82% de aprovação, entre bom, ótimo e regular. Bom, senhoras e senhores, nós vamos ter agora 8 minutos para conhecer as principais propostas, o próprio candidato, pré-candidato fazendo a sua apresentação, os objetivos da candidatura ao governo do Estado de São Paulo. Felício Ramute, seja bem-vindo, então, ao nosso evento. Eu chamo aqui ao palco para fazer essa apresentação prévia antes do nosso bate-papo, antes das respostas às perguntas. Por favor. Bom dia, agradecer a oportunidade de poder aproveitar essa manhã, falar sobre gestão, falar sobre política e o futuro do Estado de São Paulo. Agradecer ao seu Paulo Ferreira, presidente do Instituto de Engenharia, a Milene Abla Scala, presidente da ASBEC, a Associação Regional dos Escritórios de Arquitetura de São Paulo, o Odair Senra, presidente do Sinduscon, agradecer também aos vice-presidentes Marcos Moliterno, Ivan, e do Secov, seu Celso Petrujo, e ele, um prazer estar com vocês. Bom, primeiro, rapidamente, eu vou contar como é que eu cheguei até aqui, falar um pouquinho sobre algumas propostas. Eu acho que ao longo das perguntas a gente vai poder falar sobre temas, até para que a gente possa detalhar melhor algumas ideias a respeito dos setores envolvidos e de demais políticas do Estado de São Paulo. Eu venho da iniciativa privada, talvez o único pré-candidato que saiba o que é uma duplicata, né? A minha história é do balcão da lojinha, e ali, com certeza, fez toda a diferença essa experiência no balcão da loja para a minha vida política. Uma oportunidade de aprender a escutar, entender. Primeiro, a loja está aberta, você recebe de tudo, né? Você tem que lidar com todos os tipos de pessoa. Depois, aprender a escutar e depois entregar um produto, né? Que a pessoa se sinta satisfeita, porque senão daqui a pouquinho ela volta para reclamar em relação àquilo que você entregou. Não tenho dúvida nenhuma que isso foi muito importante para a vida política que surgiu depois. Com 23 anos de idade, eu estava nesse balcão dessa lojinha e um marceneiro, que era meu cliente, me convidou então para conhecer um partido político em São José dos Campos. Era 93, 94, era o presidencialismo, monarquia e parlamentarismo. A discussão e o plebiscito sobre os sistemas de governo. O pessoal que é mais antigo aqui vai lembrar, né? Obviamente, com 23 anos, eu não fazia a mínima ideia
do que era aquilo. E eu queria aprender, porque eu teria que votar naquele plebiscito. Me juntei, então, na época, a um partido político que era o PSDB, da minha cidade, onde nós tínhamos um engenheiro, um itiano, Emanuel Fernandes, que dizia ali, então, naquele grupo, falamos sobre o tema, mas ele dizia que era possível fazer política de um jeito diferente. Me uni a esse time e ali, de fato, a gente conseguiu, na cidade de São José dos Campos, eleger o prefeito, Emanuel Fernandes, por 2 mandatos, depois o prefeito Eduardo Cury, também por 2 mandatos, hoje deputado federal, e no governo do Eduardo Cury eu tive a oportunidade de me tornar, então, secretário de Transportes, hoje Mobilidade Urbana, também fui presidente da Urban, que é uma urbanizadora municipal responsável por serviços da cidade, serviços de informática, serviços de gestão de resíduos, cemitérios, uma série de serviços dessa empresa de economia mista. E também fui assessor de planejamento em comunicação na prefeitura no mandato do Eduardo Cury. Ao longo do mandato do Emanuel Fernandes eu não pude contribuir dentro da prefeitura, porque eu ainda estava nas minhas atividades empresariais. Aquela pequena lojinha que eu e meu irmão tocamos se transformou numa grande rede de comércio de ferragens, madeiras, voltada à indústria moveleira. Hoje é a segunda maior rede de comércio de ferragens e madeira. Lá atrás, eu tomei uma atitude há uns 15 anos, acabei saindo dessa sociedade e fui investir em outras áreas, por exemplo, na área de energia. Eu sou proprietário de uma pequena central hidrelétrica de 3 megawatts lá em Minas Gerais e outros investimentos na área de TI, de tecnologia, de inovação. Depois eu tive a oportunidade, então, quando foi 2012, esse time que fazia política em São José dos Campos perdeu a eleição. E uma eleição, já que nós estamos na terra do avião, e aqui nós estamos no ambiente da engenharia, vocês sabem muito bem que um avião não cai por um único erro, é uma sequência de erros. Eleição também é uma sequência de erros. E isso fez com que a gente acabasse deixando a prefeitura para um outro grupo, um grupo de oposição, e foi então que eu me tornei candidato em 2016, primeira eleição da minha vida. Eu representava esse time, que já tinha acertado mais do que errado na cidade, e aí fui eleito logo na primeira eleição da minha vida, com 62% dos votos. Eu estava com 2% dos votos no início da campanha e me elegi com 62% dos votos. Eu não acredito... eu vou contar até uma história que aconteceu ali no primeiro programa eleitoral da minha vida. Ali à frente lá em São José dos Campos, nós temos um programa de televisão, e ali no primeiro minuto do primeiro programa eleitoral da minha vida, eu fiz a abertura desse programa repetindo uma frase que eu escuto do meu pai. Felício, seu nome é o seu principal patrimônio. Quem honra o seu nome, honra os seus pais e honra a sua família. É isso que eu fiz à frente da minha cidade, que me deu a oportunidade e a honra de me tornar prefeito. Acordava cedo, arregaçava as mangas e mostrei que é possível levar os bons valores, os valores da família para a política. Lamentavelmente, a maioria dos exemplos que a gente vê, são péssimos exemplos em relação à política. A gente vê, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, governador e vice-governador, que de dia são amigos íntimos e de noite são inimigos mortais. E quem está de fora acha que fazer política é aquilo. É esse tipo de exemplo que deve ser seguido, além dos inúmeros casos de corrupção, enfim. Mas não, é possível fazer política levando bons valores, os valores da família para a política. Também eu não acredito em nova ou velha política. Eu acredito em boa política. A gente tem gente que faz política há muito tempo e faz bem feito. Aqui na antessala nós estamos falando, por exemplo, do nosso sempre senador, sempre governador José Serra, um homem público que faz boa política há muito tempo. Um grande exemplo de gestor e de homem público. Portanto, tem gente que faz política há muito tempo e faz bem feito, e gente nova, recém-eleita, que a gente viu que não tem nada a ver com qualidade política. Um deputado estadual, por exemplo, recém-eleito na Assembleia Legislativa, foi para a Ucrânia, para falar das mulheres, e denegrir as mulheres na Ucrânia. Ou deputados federais, tem um deputado federal que foi eleito dos Estados Unidos na última eleição, via internet, redes sociais, eleito lá dos Estados Unidos para assumir uma vaga na Câmara Federal. Óbvio que pouco fez pelo estado ao qual foi eleito, se eu não me engano, Rio de Janeiro, e pouco fez pelo país. Então, ser novo ou ter mais tempo na política não significa sinônimo de qualidade.
Eu acredito, de fato, na boa política, política que se faz com respeito aos adversários, respeito às pessoas, ética, e é essa política que eu procurei, ao longo dos 2 mandatos como prefeito, praticar. Então, de fato, eu acredito nessa boa política, que foi o que eu passei a praticar. E quero aqui dividir, inclusive, com vocês, hoje, no dia de hoje, e tem absolutamente tudo a ver com engenharia essa notícia, né? O Estado de São Paulo e o Brasil foi escolhido para sediar o maior evento de estudos espaciais do mundo, né? Que é o International Space University, né? Graças ao nosso INPE, o ITA e a Prefeitura de São José dos Campos. O Estado de São Paulo, a cidade de São José dos Campos, foi escolhido para sediar esse maior evento mundial de estudos sobre o espaço. É possível, né, ser exemplo, é possível mostrar que nós temos vários setores do Estado de São Paulo, do nosso país, que dão certo. O Brasil e o Estado que dá certo. Aliás, Estado de São Paulo, que é um Estado que tem indicadores comparados com os outros estados, né, positivos, muito positivos, mas que tem ficado no tempo, tem evoluído pouco na educação, na segurança pública, na minha opinião, nos últimos anos, por má escolha de prioridades. Ser prefeito, ser governador, ser presidente da República, é eleger prioridades. O recurso nunca vai ser suficiente para que a gente possa fazer tudo aquilo que a gente gostaria de fazer, mas o importante é escolher aquilo que vai impactar positivamente na sociedade. Por fim, e aí já vi que eu tenho que entrar na parte das perguntas, né? Quero dizer da clareza para mim em relação ao setor de infraestrutura, da importância do setor de infraestrutura, da indústria imobiliária e da construção civil. Para mim, o melhor programa social é o emprego. É a pessoa poder chegar com dignidade, né, na sua casa, levar o sustento para a sua família através do emprego, geração de renda. A construção civil é um setor, e claro, a infraestrutura, né, contida nesse setor, é um setor que tem a velocidade mais rápida de mudar realidades. Realidades em relação à arrecadação de impostos, em relação à geração de emprego, geração de renda. Cada iniciativa da construção civil envolve diversos setores da indústria, dos serviços e, claro, da própria construção civil. Em São José dos Campos, não como a teoria daquilo que eu acredito e que eu valorizo, mas como a prática, nós tivemos a oportunidade de talvez ter um dos mais modernos plano diretor que nós fizemos ao longo da nossa gestão, lei de zoneamento e agora recém-publicado o novo Código de Obras, porque de fato a gente acredita que é preciso simplificar. Para encerrar e passar para as perguntas para eu poder falar sobre os temas, eu preciso deixar só claro quais são os 4 eixos do nosso governo no Estado de São Paulo. Todas as iniciativas têm que ter algum desses 4 eixos, ou os 4, e a gente vai falar alguma coisa, depois eu vou poder explicar melhor. O primeiro é inovar. Os velhos problemas, novas soluções. Não adianta a gente insistir nas velhas soluções para os problemas que estão por aí. Segundo, simplificar. Tornar o dia a dia do cidadão e das empresas mais simples. Desburocratizar, facilitar acessos. Terceiro, compartilhar recursos. Nós estamos na era do compartilhamento de recursos. Muitos jovens agora que poderiam ter um carro nem querem compartilhar um veículo aí, chamam pelo aplicativo, você vai viajar para o exterior ou aqui mesmo, você usa um apartamento compartilhado, um quarto compartilhado, uma casa compartilhada. O Estado precisa aprender a fazer isso, compartilhar melhor a infraestrutura existente do Estado, o Estado de São Paulo especificamente, quando eu estou falando de Estado, estou falando de uma forma geral, mas já falando para o Estado de São Paulo, o Estado de São Paulo tem uma grande infraestrutura em vários setores e tem que ser melhor compartilhada. Assim como a infraestrutura dos municípios, que tem que ser melhor utilizada, e eu vou contar alguns exemplos já, assim como a infraestrutura privada. A gente tem muitas infraestruturas privadas ou de institutos. Aliás, nós estamos aqui num exemplo de uma infraestrutura pertencente ao instituto que está servindo a sociedade através dessa oportunidade, desse debate com civilidade a respeito das propostas dos candidatos. É possível fazer isso para ajudar a melhorar a vida das pessoas compartilhando recursos. E o 4º eixo é uma gestão aberta. Tem que ser próxima do cidadão para eleger bem as prioridades e transparente na prestação de contas. Quando eu falo prestação de contas, não é nos números, no resultado. É também
nas atividades, na capacidade de execução. Por exemplo, a gente viu na pandemia, e a gente vê todo dia divulgando o número de UTIs disponíveis de Covid ou de enfermarias disponíveis, né? Por que não dos outros leitos que não são os leitos Covid também? Por que não existe essa transparência? Com transparência, a imprensa pode prestar um melhor papel, cobrando do setor da gestão pública e também a sociedade civil. Então, esses são os 4 eixos. Nós vamos detalhar agora algumas ações em cada área e falar um pouquinho especificamente do setor na próxima etapa, né? E agradeço aqui a oportunidade. Eu agradeço as primeiras palavras aí do nosso pré-candidato, entrevistado de hoje, Felício Ramute, que fez a sua apresentação prévia. Eu lembro que nós estamos com transmissão também pelo YouTube, eu cumprimento a todos que estão nos acompanhando também pela internet. Eu lembro que entre as entidades parceiras nós temos a representação do setor da infraestrutura. As entidades que participaram da organização desse evento, todas encaminharam perguntas que eu vou repassar ao nosso pré-candidato. Eu tenho algumas curiosidades também em relação a propostas de gestão. Agora, aos que estão presentes aqui, se que tiverem alguma pergunta adicional, inclusive no desenrolar aqui da nossa conversa, quiser passar, é só pedir o papel com a caneta para encaminhar as perguntas aqui, e se o tempo nos permitir, elas serão feitas ao nosso pré-candidato Felício Ramute, que agora eu passo a entrevista. Vamos lá. Muito obrigada mais uma vez. E antes de começar as perguntas que nós já temos das entidades, o senhor falava da questão de gestão, quais seriam as propostas principais. Agora, eu queria saber, em linhas gerais, como o senhor vê a situação do Estado de São Paulo e quais seriam as suas principais propostas em termos de gestão. O senhor tem uma experiência na prefeitura, a gente sabe que o foco é outro, o relacionamento com a população é diferente, o que a população cobra de um prefeito e que o Estado cobra de um governante. Então, quais seriam assim as prioridades em termos de gestão, o que muda, quais são os focos de atuação? Vamos lá. De forma geral, trazer uma gestão inovadora, criativa e que possa transformar a vida do cidadão do Estado de São Paulo. É claro que, para isso, a gente precisa de uma série de ferramentas. Eu acho que um tema que é importante para esse setor de infraestrutura, de construção, é falar um pouquinho sobre as oportunidades de concessões e privatizações, né? Isso pode trazer uma dinâmica importante, mas é importante deixar claro também que concessões e privatizações, por si só, não resolvem todos os problemas. Vocês podem lembrar, por exemplo, num tempo não muito distante, né, no governo Lula, nós tivemos um grande anúncio de concessão de estradas federais, onde, se eu não me engano, o pedágio ia custar R$1, né? Quem ganhou essa concessão foi uma empresa chamada OHL. Nenhuma foi entregue, absolutamente nenhuma concessão. Modelagem mal feita, e a modelagem tem que ser bem feita para que a gente possa ter bons resultados. Vou dar mais um exemplo de um resultado não exitoso de uma ferramenta importante que tem que ser melhor utilizada pelo Estado. O aeroporto de Viracopos. Agora vai ser devolvido, né, o aeroporto de Viracopos. Então, uma concessão que às vezes pode ser vendida como a solução de todos os problemas, na verdade, nem sempre significa que, de fato, resolve. Assim como as PPPs. O setor da construção civil e o setor da infraestrutura tem um grande problema, que é o mesmo também nesse aspecto do setor público, que é a insegurança jurídica. O país ideal seria onde as práticas virassem lei. Infelizmente, a gente tem que fazer as leis virarem prática. E, normalmente, essas leis são escritas por gente que está muito distante, né, do dia a dia, das operações que devem ser feitas. Quando a gente fala de inovação, de tecnologia, pior ainda. A velocidade da inovação e da tecnologia é muito maior do que a capacidade dos marcos legais. Isso prejudica o setor da construção civil em vários temas. Eu poderia falar da questão dos distratos, poderia falar de uma série de áreas, ou das questões ambientais, ou recentemente, aqui em São Paulo, se eu não me engano, tem um grande empreendimento
que já estava, se eu não me engano, na sua segunda torre, e foi impedido de continuar por conta de insegurança jurídica, né? Então, a insegurança jurídica tem dificultado muito a vida dos bons gestores que querem ver o Estado, as cidades ou até o país melhor, e também dos empreendedores. Eu costumo dizer, como eu venho da iniciativa privada, se os políticos não atrapalharem os empreendedores, já está bom demais. Se puder dar uma ajudinha, melhor ainda. Foi o que a gente conseguiu fazer em São José dos Campos. Quando eu falo os políticos, eu me incluo, né? Eu não estou dizendo que eu não sou político, eu sou político, praticante da boa política e gestor, né? Então, a capacidade do empreendedor brasileiro é muito superior à de grande parte do mundo, né? Talvez pelos problemas todos, né? Os empreendedores passaram ao longo de muitos anos, vários planos. Eu tive a oportunidade como empreendedor também de passar por tudo isso. Então, as concessões, né, feitas da forma correta, naquilo que de fato deve ser realizado, é uma grande ferramenta para a gente poder dar avanços para o Estado de São Paulo. Concessões e privatizações onde couberem e quando necessárias. A gente tem, por exemplo, agora uma discussão no Estado de São Paulo, duas discussões importantes, sobre uma muito mais importante, sobre o Porto de Santos, que vai afetar, né, o dia a dia do transporte de cargas, do custo Brasil, e até um pequeno porto que fica lá na minha região, que é o Porto de São Sebastião, que pode ter um potencial muito maior, mas que, ao meu ver, teve uma ação errada do governo do Estado, que devolveu para o governo federal a possibilidade, era da Dersa esse porto, para quem não conhece, e ele foi devolvido para o governo federal para que o governo federal fizesse a sua concessão. Muito distante, com certeza vai fazer uma modelagem diferente da necessidade do Estado. Aliás, o primeiro esboço é que ele já não atende às necessidades do país. O objetivo de diminuir o custo Brasil, né? É um porto que teve um grande investimento, não no porto, né, mas no acesso. Agora acabamos de entregar Tamoios, né, o governo, depois de muitos e muitos anos, e as obras do contorno, que são milhões, centenas de milhões de reais, justamente para que se facilite acesso a um porto. A um porto que, pelo desenho da atual concessão, pode até ser transformado numa marina. Então, tem que tomar muito cuidado em relação às modelagens. E eu não tenho dúvida que, para a gente avançar e tornar o Estado um Estado inteligente, a gente precisa usar também desta ferramenta. Os 4 eixos que a gente colocou são importantes, né? E aqui, não sei se eu estou falando, se vai ter outras perguntas aqui, mas quero aproveitar. Se deixar aqui, eu fico falando a manhã Nós já inteira. temos várias. Mas eu acho fundamental que, para o Estado de São Paulo, a gente precise fazer uma grande reforma administrativa na CETESB e no Grapoab, né? Quem é da área conhece, né, sabe das dificuldades dessas duas áreas. A CETESB, excelência, tem os melhores técnicos, eu diria, do mundo, voltados à sustentabilidade e à gestão ambiental. Aqueles que ainda continuaram por lá, né? Porque a grande maioria foram se aposentando. Os quadros da CETESB hoje são muito pequenos, uma qualidade, e insuficientes para que a gente consiga cumprir a missão que a CETESB deve cumprir. No Grapoab, que vocês também conhecem bem, você entra com os processos digitais e depois tem que levar todos os processos físicos, né, para suas análises. É preciso digitalizar, modernizar também o Grapoab, que evoluiu muito quando implementou os prazos, né, os limites de prazo. Mas, ao mesmo tempo, vocês devem saber, porque na prefeitura eu passo isso como prefeito, que os comunixes, né, fazem com que os pseudos prazos, que seriam prazos máximos, acabem virando uma ilusão, na verdade, né? Porque cada comunica que se abre de novo o mesmo prazo máximo para as respostas do órgão público. Na Prefeitura de São José dos Campos não é diferente, né? A gente fica de olho justamente para que realmente o prazo final do empreendedor possa ser o menor possível, com a responsabilidade de fazer aprovações que estejam dentro dos critérios das novas leis de zoneamento, os códigos de obra, mas que o façam de forma célere e com eficiência.
A gente sabe que dentro da administração pública, a primeira coisa que eu escutava quando prefeito, logo no início da gestão, olha, todas as nossas respostas estão dentro dos prazos. Só que se um empreendedor desenhasse o projeto com caneta vermelha em vez de caneta azul, dá-lhe um comunique-se lá, e a nossa equipe estava tranquila, porque estava tudo dentro do prazo. E aí começa tudo de novo. Vocês sabem bem o que significa isso. Eu conheço essa realidade, é possível mudar, precisa enfrentar esse problema de frente, né? Hoje, a gente tem ferramentas tecnológicas, até de inteligência artificial, para mudar, para simplificar. Lembra, eu falei? Inovar, simplificar, para que a gente consiga simplificar esses processos. Porque, de fato, né, é preciso fazer com que o Estado de São Paulo tenha muito mais eficiência no apoio à indústria da infraestrutura, da construção civil. Falei 2 temas que eu acho que um está ligado um pouco à infraestrutura, que são as concessões, privatizações, e outro ao mercado privado, que a gente pode falar um pouco mais. Bom, e agora nós vamos falar de carência de moradias. Um estudo da Abrainc sobre as necessidades habitacionais do Estado mostrou um déficit atual de mais de 1,7 milhão de moradias e uma demanda por novas habitações que passa dos 2,3 milhões até 2030. Queria saber, na sua avaliação, como que o governo do Estado pode contribuir para ampliar a produção de moradias e reduzir esse déficit habitacional. Primeiro, um breve diagnóstico, né? Nos últimos anos, pouco se fez. São a habitação da faixa 0 a 1. Se evoluiu, inclusive, aqui no estado de São Paulo, o nosso secretário, né? Evoluiu muito nas outras faixas, né? Conseguiu simplificar processos nas outras faixas. Mas a faixa 0 a 1, que é aquela que atende quem mais precisa, teve muito poucos novos empreendimentos, seja do governo federal, que transformou o Minha Casa Minha Vida no Casa Verde e Amarelo, ou até mesmo do governo estadual. Vale lembrar que a grande entrega sempre do governo estadual era do Casa Paulista, que é aquela complementação do Minha Casa Minha Vida para viabilizar empreendimentos dentro do estado de São Paulo, onde normalmente esses empreendimentos têm um custo maior. Ainda assim, tínhamos o CDHU, que há muitos anos foi responsável por um volume muito maior, mas que foi, né, diminuindo ao longo dos anos o seu volume de entrega. Também a gente viu, né, ao longo dos anos, os conjuntos habitacionais sendo entregues sempre em regiões distantes do centro, né, até para que se pudessem se viabilizar economicamente, e às vezes sem a infraestrutura necessária. Claro que eu, como prefeito, né, não tenho a ver dessa missão como governador, mas para que vocês entendam aqui meu mapa mental, eu, como prefeito, defendo sempre a cidade compacta, né? Assim foi feita no nosso plano diretor, assim foi feito quando eu assumi a cidade. São José dos Campos tinha limite de altura para empreendimentos verticais, né? Um grande erro, né? Porque a gente tem que tornar a cidade compacta, com qualidade de vida, respeito ao meio ambiente, mas é muito melhor, vocês sabem bem, a gente ter uma torre de 50 andares de um prédio com um bom recuo lateral do que ter 5 pequenos prédios de 15 andares com pouco recuo lateral entre eles. Mas, voltando à habitação popular, eu tenho uma proposta inovadora nesse setor, inovadora para o país, mas que já é praticada em outros países. A habitação no Brasil é vista como investimento do Estado. Primeiro, você tem que mudar esse mindset, tem que ser custeio, como saúde, como educação, como segurança. E quando a gente muda para custeio, eu defendo a construção pela iniciativa privada de unidades habitacionais que serão locadas pelo governo federal, governo estadual e até com apoio de governos municipais que podem fazê-lo. E a locação, então, disponibiliza essas unidades habitacionais para quem mais precisa. A família é sorteada e passa a poder usufruir, usar daquele imóvel por toda a vida. E uma das missões do poder público é implementar políticas públicas de ascensão social. E quando aquela família ascender socialmente, ela vai para um faixa 2, para um faixa 3 e deixa aquele imóvel para uma outra família ocupar. Com isso, você consegue acelerar a entrega, usar aquilo que os empreendedores, a iniciativa privada tem de melhor, que é a agilidade, e de pronto você elimina 30%, 40% da fila de habitação. Sabem por quê? É a fraude da habitação.
30% a 40% das pessoas que esperam uma habitação, quando recebem a sua habitação, no dia seguinte põe lá no Mercado Livre, estou usando o nome do Mercado Livre aqui, mas em outros sites de venda, para vender a sua unidade habitacional. Eu defendo que a unidade possa ser utilizada. Eu falei de compartilhar. Falei, nós estamos na era do serviço, não do produto. Então, nós devemos disponibilizar para essas famílias essa unidade habitacional para usar por toda uma vida. Isso pode acelerar muito, não que eu sou contra os outros programas, mas eu acredito que esse tipo de programa pode acelerar muito a entrega e elimina 30% a 40% da fila, porque aqueles que estão lá por fraude, porque desejam aquele imóvel poder passar para frente para ganhar algum dinheiro, já deixam de estar na fila. E tem mais um fator muito importante nisso. É comum os conjuntos habitacionais virarem condomínios fechados do crime organizado. Né? Um conjunto habitacional, quando é entregue, pouco apoio social, isso é histórico, vira condomínio fechado, porque aquelas pessoas que vendem, acabam vendendo para alguém ligado ao crime, e ali fica com um local com portaria para entrar, sair, tudo bem controladinho para o crime organizado. E com a gestão privada e a não documentação desse imóvel para aquela pessoa que está utilizando, você tem muito mais facilidade para que na gestão privada possa se retirar aquele morador que não cumpre regras. É natural. Viver em comunidade e cidadania é cumprir lei e regra. Tem que valer para todos. Para quem está na faixa de 0 a 1, de 2 a 3, para o muito rico, para o mais simples, seguir leis e seguir regras. Então, eu defendo a gestão privada, com a construção privada e o Estado garantindo o retorno deste investimento do empreendedor nesses imóveis construídos. Eles poderiam ter vários tamanhos, necessariamente não precisam ser gigantescos, mas tamanhos que sejam viáveis para que essa locação possa acontecer, uma locação a longo prazo, com todas as garantias para o empreendedor de que ele receberá, independente do gestor que estiver à frente, do governo estadual ou do governo federal. Essa é a inovação que eu defendo para a habitação no Estado de São Paulo. Eu só acabou respondendo parte da pergunta seguinte, que eu faria exatamente sobre aluguel social, mas como prefeito em São José, o senhor criou o programa Casa Joseense, com oferta de uma carta de crédito, né, de até 10 mil para ser usada como entrada na compra do imóvel e pagamento das prestações durante o período de obras do empreendimento. E mais um aporte financeiro de R$ 2.500 relativos a isenções de impostos municipais, taxas cartoriais e bancárias. Esse programa poderia ser ampliado e aplicado no nível do Estado? Então, na verdade, o Casa Joseense foi inspirado num programa do Estado, que é o Casa Paulista. Mas em cidades como São José dos Campos, o recurso de subsídio ainda era insuficiente. Na verdade, como o governo não entregou a faixa 0 a 1 e foi criada a faixa 1,5, eu resolvi, como prefeito, me inspirar no Casa Paulista e criar o Casa Joseense para a faixa 1,5, que era uma prestação por volta de R$ 600, R$ 700. E o cidadão pode pagar, é comum, por isso que eu falo que um bom governo é aquele que está perto das pessoas. Se você sai às ruas e pergunta, hoje um pouco mais, né, mas você sai na rua e pergunta para as pessoas, eu queria me inscrever na casa, mas o senhor vive como hoje? Paga aluguel? Paga aluguel. Paga aluguel de quanto? R$ 900. Paga aluguel de R$ 900. Ou seja, ele poderia pagar uma prestação de R$ 900. Né? O grande problema é que quando ele acessa a faixa 1,5, ele teria que pagar também as prestações durante a obra. E aí ele não ia ter para pagar o aluguel e a prestação que ele deveria pagar para a construtora durante a obra. Aí veio a ideia do Casa Joseense, onde a gente pagaria todas essas prestações para ele durante a obra. Então, ele procuraria no mercado faixa 1,5, que é um produto de mercado, não é um produto de 0 a 1 de sorteio. O mercado disponibilizava, então, o faixa 1,5, e nós entregávamos essa carta de crédito para ele, para que ele pudesse comprar esse imóvel do empreendedor. Deu muito certo durante alguns meses, porque veio o governo federal, e vocês sabem muito bem, e mudou o faixa 1,5. Primeiro, ele limitou que metade só do empreendimento pudesse ser faixa 1,5. Depois faltou mais dinheiro, e aí ele aumentou os juros também do faixa 1,5. Então, inviabilizou o programa Casa Joseense, porque não teve um apoio federal em relação a essa faixa, que poderia ser bem trabalhada pelo empreendedor e por aqueles que podem pagar uma prestação
nesta faixa de R$800, R$900, e não poderiam pagar o aluguel e a prestação. Deu certo, nós entregamos por volta de 2.000 unidades desse faixa 1,5, através do programa Casa Joseense. Mas, infelizmente, depois a taxa de juros e as novas regras do governo federal impediram a continuidade. Não daria para fazer, então, um plano estadual? O plano estadual tem o Casa Paulista, mas essas faixas de casa, é possível, sim. Eu sempre defendo essa ajuda para que a própria pessoa... Eu costumo dizer que o ideal é que a gente possa identificar pessoas que precisam de ajuda e a gente possa estender a mão. Estender a mão para que eles possam, sozinho, né, também com o apoio, com a ajuda dessa mão estendida do Estado, cumprir os seus objetivos e metas. E era realmente um sonho realizado por quem queria comprar casa própria. A gente não precisa carregar no colo todo mundo, né? O Estado não precisa carregar as pessoas do colo. Se ele estender a mão, como foi o caso do Casa Joseense, já faz uma grande diferença. É claro que vai ter uma parcela em alto grau de vulnerabilidade que vai precisar desse Estado presente, dando um apoio maior, aí sim, para aquele cidadão. Mas é a minoria. Existe uma grande maioria que, se o Estado estender a mão com programas inovadores, pode seguir sozinho o seu caminho, como, por exemplo, adquirir um imóvel na então faixa 1,5. Agora vamos falar da questão setorial. Nós sabemos que a construção, o setor imobiliário, representa 7% do PIB nacional, 9% de todos os tributos gerados no país, além de absorver 10% dos trabalhadores. E uma pesquisa realizada pela Abraem, a pedido da Abraem, mostrou que 80% das pessoas que adquiriram o imóvel em 2021 se disseram com melhoria da qualidade de vida. Então, com base nesses dados, eu queria saber o que se poderia fazer no Estado para fortalecer esses setores, para aumentar a participação da construção civil no PIB, porque a gente sabe do dinamismo que isso representa, inclusive por toda a cadeia envolvida. Né? Vai ao encontro de um pouco do que eu disse, né? A gente poder simplificar a vida do empreendedor da construção civil. Um pouco disso passa pelas próprias legislações municipais, onde o Estado tem pouca influência, né? Cada cidade tem também a sua própria dinâmica de aprovação, mas eu vou dizer uma outra iniciativa que nós fizemos, que, de uma certa forma, contribui para o fomento de habitação construída de forma legalizada, vamos dizer assim. São José dos Campos, e aí eu quero aproveitar esse gancho, foi a primeira cidade do Brasil a receber uma certificação como cidade inteligente. Certificação, não se trata de um prêmio, né, ou eleito por algum lugar, é uma certificação internacional, baseadas em 3 normas da ABNT. Vocês conhecem bem normas da ABNT. 37120, 37122, 37123. 275 indicadores que têm que ser comprovados com evidências de que a cidade está cumprindo o seu papel na área de sustentabilidade, resiliência, capacidade da cidade de enfrentar momentos difíceis, e qualidade de vida. Essas 3 normas exigem indicadores nessas 3 áreas. A cidade que conquistar, né, não todos, mas a maioria desses indicadores nessas 3 normas, pode ser certificada como, de fato, uma cidade inteligente. Só 79 cidades do mundo possuem essa certificação. São José foi a primeira do Brasil. Agora, o que significa isso? Inovação, tecnologia, sim, mas para servir as pessoas. O que eu gosto no Cidade Inteligente é a última parte da palavra, é a palavra gente. É uma cidade que é reconhecida por certificação, que cuida da sua gente, com iniciativas de tecnologia e de inovação. E uma delas, que tem tudo a ver com a área de habitação, é o Observa. É a única cidade do Brasil que tem o seu território fotografado a cada 72 horas por um satélite, e a cada 7 dias é apontado para o setor de fiscalização da prefeitura ocupações em áreas de proteção ambiental, ocupações em áreas de risco, desmatamento, abertura de empreendimentos, e isso é cruzado, né, com as autorizações de obras da cidade. Há uma assertividade e uma eficiência, melhor dizendo, da fiscalização municipal. Com isso, a gente fomenta
o mercado legal da construção civil, o mercado correto, que segue leis e regras. E eu pretendo fazer, por exemplo, isso no estado de São Paulo. É possível fazer, numa cidade como São José dos Campos, um projeto desse custa por volta de 60, 70 mil reais por mês, ou seja, ele é absolutamente pago com ganho de eficiência das nossas equipes de fiscalização. E traz um retorno para o cidadão. A gente evita tragédias como a de Petrópolis, de ocupações em áreas de risco, ou aqui de Franco da Rocha, no estado de São Paulo. É possível fazer diferente. Isso é um trabalho de médio e de longo prazo, que se junta a outras iniciativas, como eu falei antecipei em relação à CETESB, antecipei em relação ao Grapoab, estratégias de simplificação. Agora vamos falar de uma questão mais prática, né? No final de 2020 foi aprovada a Lei 17.293, que aumentou o ICMS de vários materiais de construção no Estado. Isso acabou elevando o custo da construção em 1,5%, de acordo com dados da Fiesp. Eu queria saber se, caso eleito, o senhor reverteria essa elevação do ICMS ao valor original anterior. E, nesse contexto, vale acrescentar também a questão do aumento do custo da construção. O INCC da FGV aumentou cerca de 30% nos últimos 2 anos. Então, além do encarecimento de material, houve a tributação maior e a gente sabe do encarecimento dos imóveis, de modo geral, né? Durante a pandemia, logo após e ainda, a gente tem no reflexo, construir não tem sido fácil. Aliás, eu estou fazendo uma ampliação lá na minha casa, tem sido bem complexo, né? A falta de materiais, o aumento frequente, eu diria até que o custo, dependendo do tipo da obra, pode ser muito maior do que os 30%, né, dos últimos índices, que é uma média de uma cesta, né? Dependendo do tipo, né, da obra, o impacto pode ter sido muito maior, né? Tanto para o setor público também, tem sido muito difícil, né, realizar obras, a gente teve que implementar reequilíbrios, aditamentos, quando necessário e devidamente comprovado. Eu sou a favor de incentivo. Primeiro, acho que foi um grande erro no meio da pandemia isso acontecer. Eu sou a favor de incentivos, sim, que tem tudo a ver com o ICMS, mas que reflitam imediatamente num compromisso de geração de emprego e renda. Não no setor, mas eu defendo, por exemplo, o aproveitamento dos créditos de ICMS de exportação. Nós temos muitas empresas exportadoras que têm milhões de créditos disponíveis e eu defendo que eles sejam usados para ampliação das linhas de produção. Muitas dessas indústrias que fornecem a construção civil são exportadoras também e podem ser beneficiadas com esse tipo de benefício do crédito de ICMS de exportação voltado ao fomento da sua linha de produção e da sua ampliação. Portanto, eu não seria, eu de forma alguma me comprometeria em retornar, mas o meu compromisso, claro, é de não aumentar, né, ao longo dos anos de gestão qualquer tipo de alíquota do ICMS de qualquer setor, né? Isso não deve ser feito. Agora, benefícios e programas pontuais, onde o ICMS possa servir, de fato, de incentivo, é bem-vindo. Por exemplo, em São José dos Campos, nós diminuímos diminuímos a alíquota de ISS dos centros de serviços compartilhados. O centro de serviços compartilhados, Costa Rica é um país que hoje é o grande case de centro de serviço compartilhado. É um centro de serviço que atende a indústria, o back-office da indústria, né, a área de RH, de compras, a área de emissão de notas fiscais, e nós reduzimos e conseguimos atrair muitas empresas dessa área. É possível, com incentivos pontuais, seja no setor da construção civil ou nos demais setores, poder atrair. O Estado perdeu muitas indústrias, né, inclusive aqui, do lado Extrema, quem não conhece aqui Extrema, aqui pertinho de Minas, ganhou muitas indústrias, porque fica bem na divisa de Minas com São Paulo e tem alíquotas diferentes. Mas, para eu deixar claro sobre essa questão dessa guerra fiscal, muito se discute sobre reforma tributária. Eu sou a favor da reforma administrativa antes da reforma tributária. A reforma tributária é tentar redividir o bolo, né, as fatias do bolo que já existem, né, a fatia do município, do Estado, do governo federal. E, obviamente, nenhum desses entes da federação vai querer ficar com um pedaço menor da fatia. Via de regra, quem vai sofrer no final vai ser o empreendedor com aumento de impostos, no final dessa discussão toda. Eu defendo uma reforma administrativa, a gente diminuir o tamanho do Estado, a gente tem que enxugar
o tamanho do Estado e aí sim caminhar para uma reforma tributária, que caminhe o máximo possível para o imposto único. Se isso não for possível, a gente tem que caminhar nessa direção. Eu sempre digo que o ótimo é inimigo do bom. E aí, então, essa reforma tributária num segundo momento. A diminuição do Estado tem sido deixado para trás, tanto dos governos federais, estaduais e municípios. Lá em São José dos Campos, quando eu assumi, eu reduzi o número de secretarias de 23 para 14, cortei cargos comissionados. Pretendo fazer isso como governador, diminuir as 27 atuais secretarias. É possível fazer com mais agilidade, com economia e, principalmente, com mais agilidade, né? Uma gestão mais eficiente. Quanto menor o número de secretarias, mais ágil fica também a resposta do Estado para uma determinada atividade. Então, eu sou a favor da reforma administrativa primeiro, depois reforma tributária, e, enquanto isso, a gente tem que tentar, como gestor público, como eu fiz na prefeitura, diminuir o tamanho da máquina naquilo que é possível. Exatamente. A questão do ICMS certamente vai voltar na gestão no próximo ano, até com a questão do teto que foi aplicado neste ano, os combustíveis, que vai representar uma perda de arrecadação e todos os estímulos giram muito em torno do ICMS. Nós vamos voltar a falar sobre isso. Nós fizemos a primeira rodada de perguntas encaminhadas pela Abraem, que é agora do Instituto de Engenharia. Eu queria saber como é que o senhor avalia a possibilidade de promover incentivos à cabotagem fluvial metropolitana e estadual, uma vez que na infraestrutura de rios não há tarifação, e o que acha de empregar parte do uso como tarifa de desenvolvimento fluvial administrado por um comitê de gestão hidroviária composto por indústria, sociedade e cidades? Acho excelente, já está pronto para o plano de governo aí com essa sugestão. É uma iniciativa importante. Nós temos pouco, né, transporte de cabotagem, tem outros exemplos de outros estados. Isso pode ser desenvolvido de fato. Eu não tenho dúvida que o Instituto de Engenharia e os outros setores podem contribuir. Portanto, é uma excelente sugestão. Bom, e ainda no âmbito dos rios, como pretende incentivar e permitir o uso do anel hidroviário para operações de resíduos e insumos de construção, mobilidade urbana, turismo, Bacana, associados à reurbanização no entorno, contemplando contrapartidas em saneamento, paisagismo e manutenção? Acho que essa é uma discussão muito forte, inclusive na cidade de São Paulo, né? Excelente. Quem for para Paris vê aquela coisa linda, o Rio, né? E não sabe que ali tem uma grande usina de tratamento de resíduos, e aí frequentemente você vê os resíduos já tratados, né, no caso, pela usina que ali está, né, saindo nas barcas ali, né, no Sena. É muito interessante. De fato, isso pode ser motivado, eu não tenho dúvida disso. É uma iniciativa que cabe, obviamente, a iniciativa privada, mas a gente sabe que para a gente conseguir uma simples autorização de utilização, e a gente já pensou em fazer algo voltado a turismo lá no Rio Paraíba, em São José dos Campos, deve envolver pelo menos uns 4 a 5 órgãos, entre órgãos federais, estaduais, né? Cada um controlando um pedacinho do rio, para no final deixar tudo como está. E tem grandes oportunidades, eu concordo, grandes em todos esses setores que foram citados. Na área de resíduos, por exemplo, a gente tem muitas cidades que não possuem ou usinas de tratamento ou aterros, e que o transporte fluvial pode ter um grande impacto na diminuição do custo do tratamento do resíduo. Normalmente são pontos de distribuição, né, de resíduos, onde o resíduo é coletado, vai para uma central e dali é transportado em carretas, colocando ainda mais em risco até a população de algum evento. Portanto, eu acho a ideia muito interessante para que isso seja incentivado, mas eu acho que passa por uma desburocratização federal e estadual dos órgãos responsáveis para que isso possa acontecer. Agora, como é que o senhor vê o caso, por exemplo, do Rio Pinheiros? Daria prosseguimento a tudo que está sendo feito lá? Sem dúvida, Rodoanel, né? Aliás, bem atrasado. O que a gente viu na obras de metrô, né? Já foi a época que a gente, numa gestão, primeiro que vamos deixar claro, em determinados tipos de obra, que não são obras de gestão, são obras de Estado. Elas começam no governo, devem continuar nos outros, são obras de prazos extensos, como, por exemplo, o planejamento do metrô, que eu tive a oportunidade de conhecer. Mas o que aconteceu ultimamente no Estado, e a gente sabe bem, é que antigamente se inaugurava linhas de metrô
numa gestão. Hoje se faz festa em inauguração numa gestão de uma estação do metrô. O ritmo foi ficando muito lento. As dificuldades foram ficando maiores, é claro. Eu tive recentemente com um grande diretor do metrô, aqui do estado de São Paulo, e esse diretor do metrô me contou muitas histórias em relação aos licenciamentos, que eu falei da CETESB. Então, imagina vocês que o metrô do estado de São Paulo tem grandes dificuldades, né, em relação a licenciamento. Não de atender determinadas exigências, mas dos prazos, daquilo que... Agora, imagina vocês, então, ou um prefeito de uma cidade interior precisando licenciar uma obra. Se uma obra do metrô sofre em relação a licenciamento, imagina uma pequena obra numa cidade do interior. Portanto, a gente precisa, de fato, naquelas iniciativas que eu citei, como, por exemplo, da CETESB e outras iniciativas, fazer com que essas obras aconteçam de forma mais acelerada. O Rodoanel, por exemplo, é uma obra que já deveria estar pronta há muito tempo, enfrentou vários problemas de todos os âmbitos ali, mas que traria um impacto positivo para a economia do estado de São Paulo gigantesco, seja para o transporte de alimentos, para o transporte, enfim, vocês conhecem bem e sabem o impacto que isso daria. Assim como a disposição do Pinheiros, que, no fundo, foi uma proposta já de muitos e muitos anos, desde que eu me conheço por gente, tem as dragas lá no Rio Pinheiros, desassoreando, né, e tentando limpar. Um trabalho que foi feito ultimamente é um trabalho que segue numa direção correta. O Penido, que foi o secretário na gestão, né, desta área, conseguiu avançar muito, mas existe ainda muito por fazer para que a gente evite os lançamentos clandestinos no Pinheiros. Então, é importante, sim, continuar essa despoluição. Bom, aproveitando que nós falamos dessa questão hidroviária, nós temos convivido aí com as mudanças climáticas, é um problema de todo o país, mas São Paulo também enfrenta crises hídricas, né, escassez de chuvas, temos o oposto também, né, das inundações. Queria saber quais são os seus planos para o saneamento básico no estado de São Paulo. A água, primeiro vamos falar da água. A água é um grande, né, ativo mundial, cada vez vai ser mais, né? Um grande ativo mundial. Em São Paulo, vocês conhecem bem, nós temos a Sabesp, né? É uma empresa que presta serviço nessa área. Eu tive a oportunidade de visitar vários municípios do interior e vocês sabem que a Sabesp conseguiu avançar muito em relação ao saneamento. A gente tem algumas empresas municipais e eu que me lembre, eu pelo menos não me lembro na minha vida adulta de qualquer tipo de escândalo de corrupção ou de malversação de dinheiro público dentro da Sabesp. Em empresas municipais eu já vi vários, né? Várias manchetes de problemas em empresas municipais de saneamento. Portanto, a gente tem que reconhecer a excelência do trabalho da Sabesp. Mas tudo pode ser melhorado, né? A gente tem problemas de convívio nas cidades, a operação da Sabesp, seja no momento de fazer reparos em relação ao asfalto. É comum você perguntar para qualquer prefeito, eles acabam de recapear uma rua, parece que a Sabesp já monitora para no dia seguinte entrar lá, fazendo algum tipo de obra, mas o que a gente tem que avançar mesmo não vamos chamar de 100%, vamos chamar de 99%, do serviço de esgoto, do tratamento de esgoto e do serviço de água para a população do estado de São Paulo. Algumas cidades, inclusive, tomaram iniciativas de passar o seu serviço para a Sabesp. Aqui do lado nós temos Guarulhos, né, que tinha um grande problema e deve avançar agora, mas muitas cidades onde a Sabesp também não trouxe o resultado adequado. Ontem, por exemplo, eu estive em Osasco, né? É uma cidade rica, importante e que tem pouco do seu esgoto tratado. É possível fazer diferente. Eu não defendo a privatização imediata da Sabesp, não. Eu acho que a Sabesp é uma empresa eficiente, listada na Bolsa de Nova York, com transparência, nunca se envolveu em esse tipo de escândalo voltado à malversação dos recursos públicos, portanto, corrupção, mas ela pode e deve melhorar. É preciso um estudo detalhado para saber como a Sabesp pode prestar um serviço ainda melhor para o cidadão do estado de São Paulo. Isso voltado, eu estou falando do serviço de água e esgoto, falta a questão da drenagem.
A questão da drenagem está ligada aos municípios, está ligada a governo federal, que também tem a missão de enviar recursos para ações na área de drenagem das cidades, e ela passa por aquilo que eu falei um pouco atrás, primeiro, de evitar ocupações em áreas irregulares. Isso faz com que os problemas de drenagem piorem, né? Então, a gente também tem que tomar a manutenção da rede, é uma obrigação dos municípios, não do Estado, e investimento estadual em ações de drenagem em conjunto com os municípios. O Estado já investe em drenagem e tem que ter uma atenção especial. O fato é que poucos prefeitos, né, ou políticos gostam de fazer obras de drenagem, né? São obras que, via de regra, depois de feitas, desaparecem da cabeça das pessoas com uma rapidez gigantesca, né? Mas a gente tem que ter uma atenção especial a isso e linhas de financiamento que possam ajudar os municípios a investir em obras de drenagem. Só que quando tem problemas nessa área, aí os governantes são muito lembrados, né? Quando nós temos as inundações, e até aproveitando que o senhor citou essa questão da CETESB, nós temos a pergunta aqui da Ângela Paiva, que é diretora regional da ELO, que ela gostaria de saber quais seriam os projetos para aprimorar relações do governo do Estado com municípios, em especial CETESB, SABESP, ARTESP, ARCESP e as companhias de energia elétrica. Eu falei um pouquinho já sobre o início da pergunta, mas eu vou agora, então, focar nas agências reguladoras, né? A gente falou de ARCESP, que regula o serviço de saneamento, regula algumas concessionárias do Estado, ARTESP, né, diretamente relacionada com as nossas estradas estaduais. A gente tem alguns problemas como prefeito, né? Mas as agências reguladoras têm uma missão de independência do Estado. Inclusive, elas fiscalizam a própria SABESP, né? Elas fiscalizam também as concessionárias do transporte, as concessionárias das estradas também do Estado de São Paulo. Então, tem que se manter essa independência e elas têm que servir ao cidadão. Esse tem que ser o objetivo. A interferência nessas agências reguladoras não deve existir. Esse é o primeiro ponto, mas deve se cobrar pela eficiência dos serviços prestados. A ANEEL, por exemplo, ela é uma agência reguladora que fiscaliza as linhas de transmissão. A ARCESP o faz nas distribuidoras. Então, as missões estão bem detalhadas e a gente deve ser também um órgão de cobrança para que elas cumpram bem a sua missão e o seu dever. Eu defendo uma nova agência reguladora, que pode não ter exatamente uma constituição de agência reguladora e que não tem a ver com o setor ou com a pergunta, mas é uma agência reguladora das organizações sociais de saúde, né? Que são uma solução importante para a prestação de serviço de saúde, uma solução adequada, mas, lamentavelmente, elas acabaram sendo popularizadas e mal utilizadas. Surgiu muitos maus prestadores de serviço que se uniram a políticos ruins também, né? E acabaram fazendo com que as organizações sociais passassem a figurar somente nas páginas policiais e não onde, de fato, elas deveriam figurar, que é nas páginas da boa prestação de serviço público e da excelência na qualidade, principalmente do serviço de saúde, que é onde, de fato, as entidades sérias o fazem. Aliás, aqui, ligado ao Sindicato da Construção Civil, nós temos também o SECONSE, que faz um grande trabalho, não só como organização social, mas também na missão de cuidar da saúde dos funcionários do setor, né? E faz um trabalho espetacular. Não, outras entidades sociais, e uma agência reguladora nessa área iria fazer com que a gente pudesse separar joio do trigo para prestar um serviço ainda melhor, apoiando as cidades. As agências reguladoras têm essa missão. Eu, por exemplo, quando renovei o contrato de concessão com a SABESP, né, escolhi a ARCESP como agência reguladora para controlar o nosso contrato de gestão com o município. Portanto, a gente deve exigir que eles cumpram bem o seu papel. Perfeito. Vamos agora à pergunta da APEOB, que é a Associação para o Progresso de Empresas de Obra de Infraestrutura Social e Logística. Bom, as empresas de obras de infraestrutura social e logística têm muitas dificuldades e, para enfrentá-las, ainda que em parte, o senhor consideraria a possibilidade de criar normativa estadual permitindo o uso de precatórios próprios ou de terceiros para pagamento de outorgas nos projetos de concessões de serviços públicos? É uma boa sugestão. O Marcelo Branco é o nosso responsável
pelo nosso plano de gestão, né? Vamos levar essa sugestão, seria aqui me antecipar, dar uma resposta efetiva sobre essa proposta, mas eu acho que é uma proposta interessante para ser analisada pela equipe econômica, que está com gestão, e pelo próprio Marcelo, que tem uma história também voltada, foi secretário de transporte, foi presidente do CDHU, tem uma história muito próxima do setor de infraestrutura. Perfeito. Agora a participação das entidades que encaminharam aqui as perguntas. A ASBEA São Paulo, Associação Regional dos Escritórios de Arquitetura de São Paulo, em um estado em que 60% da população mora na capital, onde em torno de 20% da população vive em assentamentos precários, como o senhor imagina lidar com as questões relacionadas à requalificação desses espaços urbanos, que são marcados, como nós sabemos, pela precariedade, degradação urbana e social, e estancar a multiplicação desses processos de ocupação irregular no tempo e no espaço? O senhor falou da fiscalização de São José, é isso? Parte da pergunta eu já respondi com o projeto Observa, mas eu fui conhecer, por exemplo, uma iniciativa de reurbanização de Salvador, né? Muito interessante, em parceria com a iniciativa privada, que tinha como principal objetivo, nessa requalificação, em primeiro momento, cuidar das, não sei se é o termo correto que eu vou falar, mas aqui popularmente, das áreas molhadas, vamos chamar assim, das residências, que tinham como objetivo buscar uma reforma dos banheiros, das cozinhas, né, requalificando e dando uma melhor qualidade de vida para a população, com vouchers, né, para que essa habitação pudesse ter esse benefício, a contratação por parte do município, né, uma grande licitação por parte do município. Só tem um problema nessa situação, que é a questão da regularização. Normalmente, essas habitações são, hoje, em áreas irregulares, e precisa ter um grande esforço de regularização para isso, e nós precisamos ampliar esse esforço de regularização, com regras mais claras e apoio para os municípios. O Estado tem uma capacidade, até consegue ajudar um pouco no processo de regularização, mas a gente tem que tornar as regras mais simples e claras, né, para que a gente possa facilitar a regularização para os próprios municípios. Então, é isso que eu defendo. É uma iniciativa importante de reurbanização nas áreas já ocupadas. Agora, isso em termos de regularização, e nas áreas que não podem, não deveriam ser ocupadas, até por uma questão de segurança. Aí não, né? As áreas de APP e as áreas de risco não cabe regularização. E aí qual seria o procedimento? Aí você tem que remover as pessoas e oferecer uma nova alternativa habitacional. Nas áreas de risco, ou aluguel social, ou um programa habitacional específico. Áreas de risco e área de proteção ambiental não podem ser ocupadas de forma alguma. Aliás, esta é a grande dificuldade, né, dos municípios. Primeiro, ter um laudo de fato sobre áreas de risco. Via de regra, e vocês sabem muito bem, se a gente for contratar aqui em São Paulo uma auditoria para ver a qualidade das pontes e os viadutos da cidade de São Paulo, provavelmente todos eles apontarão problemas. Ninguém vai lá dar uma canetada dizendo que ele está em boa condição, sempre vai apontar algum tipo de problema. A mesma coisa acontece em relação específica da questão da área de risco. A gente tem vários níveis de áreas de risco, e via de regra, quando você contrata profissionais diferentes, a gente tem resultados diferentes em relação ao risco iminente da área de risco, sempre com a garantia, às vezes, que o engenheiro tem, né, de ter um laudo mais conservador em relação a isso. E, às vezes, obras que são necessárias, que têm valores muito altos também, que podem transformar uma área de risco para que ela deixe de ser uma área de risco. Então, é uma situação delicada, e o primeiro ponto é evitar, né, para que a gente evite o problema no futuro e não enxugue gelo, né, e depois atuar na regularização e num fomento para que a gente tenha uma caracterização melhor no Estado de São Paulo daquilo que, de fato, é área de risco e aquilo que pode permanecer ocupado ou não. Agora, o senhor acha que deveria ter uma intervenção do Estado mesmo, do governo do Estado? Nós tivemos recentemente uma discussão, por exemplo, na região de Franco da Rocha, que se colocou a responsabilidade na Prefeitura e o governo do Estado só deveria encaminhar recursos. Então, a senhora vê um projeto conjunto? Via de regra, depois que o problema acontece, né? É comum, né, nas prefeituras, no Estado, depois que um problema acontece, normalmente a culpa recai sobre o prefeito,
que deixou com que fosse ocupada aquela área, né? E depois ela teve essa consequência, né? Mas a regularização é um projeto que pode e deve ser feito pelo Estado em conjunto com os municípios. Tem município que não tem um mínimo de infraestrutura. O Estado de São Paulo é um estado de realidades completamente diversas, né? Agora, por exemplo, eu estava em Osasco. Se você estiver em Osasco, pegar o carro na mesma avenida e ir para Carapicuíba, você encontra uma realidade completamente diferente. Aí você anda mais um pouquinho e chega em Barueri ou em Santana do Parnaíba, que é uma realidade completamente diferente. Então, o Estado tem essa missão de tentar trazer uma certa hegemonia naquelas cidades que não conseguiriam fazer o seu trabalho em relação à regularização. E agora, com relação à preservação ambiental, os ativos naturais remanescentes do Estado, como é que eles poderiam ser preservados de uma forma eficiente, se houver possibilidade de parceria com o capital privado aí para a oportunidade gerencial de ativação econômica, com turismo, com meio ambiente, cultura, inovação? Sem dúvida. Eu quero aproveitar essa oportunidade para falar um pouquinho de sustentabilidade e algumas ações que nós fizemos de sustentabilidade que devem servir de exemplos para o Estado e para o município. Primeiro, São José dos Campos está na fase final da construção de uma usina solar, uma usina fotovoltaica, uma fazenda fotovoltaica de geração de energia. 30% dos próprios públicos municipais serão abastecidos por essa fazenda solar. Com que custo para o município? Zero. Ao contrário, 25% de economia em relação ao que nós pagamos hoje de energia elétrica. Portanto, é possível fazer por todo o Estado, foi uma concessão de 25 anos, e a empresa que está construindo, obviamente, com o contrato assinado, buscou o financiamento, está construindo a usina e depois vai fornecer a energia por 25 anos, 25% mais barato. São José dos Campos também já tem implantado a sua usina de biogás do aterro sanitário, geração de energia do biogás. 30% da energia consumida também dos próprios públicos vem do biogás. E os outros 30%, acabou de acontecer uma licitação, há 15 dias na cidade de São José dos Campos, para a compra de energia verde, também onde vai completar praticamente os 100% da energia consumida em São José dos Campos como energia verde e também com economia. A compra da energia verde custou mais barato no mercado livre do que o atual preço pago pela prefeitura à concessionária atual. Além disso, São José dos Campos é a única cidade, foi a primeira do Ocidente e a única cidade ainda do Brasil a ter uma frota da Guarda Municipal 100% elétrica. A eletromobilidade tem um impacto direto, né, também no meio ambiente. E também a primeira a ter uma linha que chama Linha Verde, que está na fase final de construção, mas os veículos já estão lá, que são os VLPs, os veículos leves sobre pneus, 100% elétrico, é o transporte de massa. E, neste momento, um edital de licitação na praça para a troca de toda a frota de ônibus da cidade, 350 veículos, por veículos elétricos. O Estado pode contribuir. Tem muitas cidades, e a própria EMTU tem corredores de transporte públicos que devem ser imediatamente trocados por veículos, por transporte público elétrico. Isso dá um impacto na poluição ambiental, poluição sonora, enfim. As ações de sustentabilidade são fundamentais e importantes. Só para complementar e fazer um paralelo com o Estado, São José dos Campos é a única cidade que você vai ver aqui, talvez aqui, tem muita gente que lembra do Bozó, lá do Chico Anísio, aquele que mostrava sempre o crachá. Talvez seja a única cidade do Brasil que as árvores têm crachá lá, né? Todas as árvores têm QR Code, e aí você pode aproximar o seu celular, ver o laudo, né, que passou na mão de um engenheiro, o laudo fitossanitário da árvore, né, a história da árvore que ali está, mas mais do que isso, esse cadastramento dos indivíduos arbóreos servem com o objetivo de fazer o manejo das árvores que foram plantadas em área urbana. A gente sabe que muitas árvores erradas foram plantadas na cidade. Estouram as calçadas, atrapalham a mobilidade, e precisa haver um manejo dessas árvores. Então, com o cadastramento completo, a gente tem um planejamento de um manejo das árvores. O Estado de São Paulo pode fomentar nas suas reservas, aproveitar o turismo de negócios, que é o maior do país, um dos maiores do mundo, turismo de negócios na cidade de São Paulo, e ampliar essa vinda do turista de negócio para que eles conheçam as belezas naturais do Estado de São Paulo. Com parceria privada. Sempre, sempre, sem dúvida. Essa é uma missão que cabe à parceria, à iniciativa privada, eu não tenho dúvida disso. Aliás, eu defendo que todos os equipamentos públicos voltados
ao turismo sejam concedidos à iniciativa privada. Perfeito. Agora, a pergunta da Brasinfra, o senhor até já citou essa questão em relação ao Rodoanel e em outras áreas, mas qual a sua avaliação sobre o montante de investimentos do governo nas obras de infraestrutura, considerando recursos públicos e as carências de obras rodoviárias, a necessidade de melhoria de logística, escoamento de produção? Obrigado. Qual o seu plano, além desses já citados? Excelente. Eu acho que o governo do Estado de São Paulo cometeu um grande erro e perdeu uma grande oportunidade na renovação de concessões das estradas estaduais. Eles renovaram as concessões antecipadamente, sem uma contrapartida para o cidadão, ou seja, da diminuição do pedágio, ou até mesmo que essas concessionárias assumissem estradas não pedagiadas, que, via de regra, no Estado estão numa condição pior, justamente por não ter pedágio. Ninguém quer que tenha pedágio, então podia tentar um subsídio cruzado para que essa renovação. Foi uma renovação, na minha opinião, um tanto quanto obscura, né, que previa agora um reajuste em agosto, e o governador, que é candidato, agora o governador Rodrigo Garcia, disse que não iria pagar mais esse aumento, né, ano eleitoral. Parece que todos os problemas serão resolvidos nesses próximos 5 meses. Tudo que não foi resolvido nos últimos 4 anos. Eu costumo dizer que é o ano estadual da inauguração da Pedra Fundamental. Eu fui para Cruzeiro, tem inauguração do Hospital Regional em Cruzeiro, lá da Pedra Fundamental. Fui para Franca, inauguração de Pedra Fundamental do Hospital Regional de Franca. E normalmente é assim, a primeira fase, né? A gente sabe como é que é, né? A primeira fase. Então, parece que todos os problemas vão ser resolvidos. Então, houve um erro grave, na minha opinião, na renovação das concessões estaduais, que foram feitas antecipadamente, sem um retorno do cidadão. É preciso analisar melhor, né, como foram feitas essas renovações, acompanhar a execução desses contratos para ver o que pode ser dentro das regras contratuais, porque você não pode mudar a regra contratual, e este não aumento do pedágio agora, que não vai acontecer, vai custar mais caro para todos nós, pode ter certeza. As empresas já vão entrar na justiça, mas nada mais justo do que isso, está previsto contratualmente, e isso vai custar mais caro lá na frente para o bolso. Já vai ter passado o período eleitoral, né? Mas vai custar mais caro, quem paga a conta sempre é o cidadão. Então, só para complementar, para ser mais rápido, o Estado, por conta da inflação, a inflação, né, altíssima, nunca arrecadou tanto quanto nos últimos anos. No último ano, mais precisamente. O Estado de São Paulo tem 52 bilhões de superávit, né? E isso não é por eficiência administrativa, é pelo imposto inflacionário. Os preços aumentaram e o ICMS incide sobre o valor final, pago lá na bomba de gasolina ou pago lá no caixa do supermercado, né? Isso fez com que a arrecadação subisse para os estados e, consequentemente, para os municípios que têm o seu repasse. Nunca se arrecadou tanto. Por isso que tem muito município com dificuldade, inclusive, de gastar os 25% da educação. Aliás, anotem aí, a educação, o setor da educação nos municípios e até talvez no Estado, serão os próximos setores dos escândalos de corrupção, né? O prefeito que tem que gastar os 25%, né, corre para gastar de qualquer jeito e, às vezes, mal intencionado ou, às vezes, até bem intencionado, acaba caindo em frias aí para conseguir cumprir. Então, aumentou muito a arrecadação e os 25% tem que ser gasto. Mas esses 52 bilhões, e é onde eu quero chegar, né, o imposto inflacionário, que aumentou a arrecadação do Estado e município, está sendo mal aplicado, né? Está sendo mal aplicado, gastos onde, de fato, não é necessário. Eu vou dar um exemplo prático. Nós temos uma SP50 lá em São José dos Campos, está sendo toda recapeada pelo Estado de São Paulo. Investimento importante, mas a necessidade ali era de rotatórias nas áreas urbanas. Iria salvar muitas vidas. E ela não precisava ser toda recapeada, ela podia ser recapeada os trechos onde seriam necessários o recapeamento. Então, investimento mal feito. Entrega aí de tratores, de caminhões. Tem cidade que está recebendo trator, não tem nem o operador do trator, né? Vai ficar, mas é bonito, a fotografia é bacana. Então, os investimentos em infraestrutura têm que ser feitos com muito cuidado, com muita proximidade das pessoas, dos prefeitos, para que a gente saiba onde investir. Tudo que é feito corrido no poder público, a chance de ser mal feito ou ter gastos excessivos é grande. Infelizmente, essa é a realidade que a gente vê no Estado de São Paulo hoje. Bom, Gandara, nós temos muitas perguntas. Eu pediria para o senhor ser um pouquinho mais breve, por favor. Tá bom. Eu queria até acrescentar uma pergunta do Ivan Waterly, que é do Instituto de Engenharia. Qual a sua opinião sobre a implementação de governança metropolitana dos transportes,
já que o senhor está falando dessa questão de gestão, E em transparência. cada uma das novas regiões metropolitanas? Olha, em relação das regiões metropolitanas, é importante. A gente tem a MTU, a governança e a transparência sempre deve ter. A gente precisa ver se a proposta se dá do transporte estadual ou do municipal, né? Porque a prestação do transporte público são de responsabilidade do município. E, de fato, a gente tem discrepâncias entre as cidades. É comum lá em São José dos Campos alguém reclamar que a tarifa, sei lá, a tarifa é a mesma de São Paulo. Só que o cidadão não sabe que aqui em São Paulo o dobro do que é pago na catraca é pago em subsídio, né? Isso precisa ser claro, e uma iniciativa como essa pode deixar cada vez mais clara a realidade do transporte público das cidades. Perfeito. Agora tem perguntas do Secov. O senhor também já falou logo de início sobre insegurança jurídica, né? E é exatamente esse um dos problemas, um dos maiores entraves ao desenvolvimento de segmentos produtivos de elevado ciclo operacional, como é o caso da indústria imobiliária, é a falta de segurança jurídica. Questionamento de leis aprovadas e aplicadas, surgimento de novas legislações que retroagem. Como o senhor enxerga essa questão e as medidas que pode adotar para trazer o mínimo de tranquilidade para o setor? Como pretende estabelecer o diálogo com o Poder Judiciário, o Ministério Público, com vistas à discussão de soluções para o problema de moradia e inclusão social? Acho que falei um pouco, né, quase tudo sobre o tema. Eu só me lembrei, se eu não me engano, é da Cirela, né, um empreendimento que o Ministério Público parou como estava, né, se eu não me engano, lamentavelmente, né. Imagina o prejuízo ali, não para a empresa, mas para a cidade, que não vai poder ter aquele empreendimento no tempo que estava previsto. Bom, obviamente, falei muito claro sobre a questão da insegurança jurídica e como prejudica o empreendedor do Estado de São Paulo. O Ministério Público tem como missão, né, essa fiscalização, mas é claro que o ambiente político tem que ser um ambiente bom. Como governador do Estado de São Paulo, se a população do Estado me der essa honra, claro que a gente vai tentar criar um bom ambiente político para que Ministério Público, Defensoria Pública, possa atuar a favor do Estado. E atuar a favor do Estado é poder agir, sim, rigorosamente, onde se encontram erros claros, e poder fazer com que a gente possa fazer com que o Estado, de fato, volte a ser aquele Estado pujante, com um volume de investimentos à altura do Estado de São Paulo. Então, eu acho que tem que ter uma vontade política importante, mas vale lembrar, né, o Judiciário, é um outro poder, né? Eu costumo dizer que uma cidade, um Estado, não se constrói só pelo poder executivo, legislativo, né? Judiciário, que é fundamental em marcos legais. Muitas vezes vem do plano federal também, não é? Judiciário, todos juntos que podem implementar políticas públicas que, de fato, possam favorecer o cidadão. Bom, e a pergunta seguinte é a respeito de moradias sociais, de interesse social e econômicas, responder por 50% da movimentação do mercado. O senhor teria alguma coisa a acrescentar em relação ao estímulo, subsídios às famílias mais pobres? Eu acho que tem muito a ver com 0 a 1, sou a favor de serviço, com uma resposta imediata, sou a favor de contratação de serviço, como eu disse, locação para famílias. Aqui na cidade de São Paulo, acho que hoje são 50 mil pessoas que estão vivendo nas ruas, né? Além, claro, do caso da Cracolândia. A gente, em qualquer canto de São Paulo, a gente convive com essa realidade. E pode ser feito em conjunto com a Prefeitura de São Paulo, ações nesse sentido, na contratação de serviços, para que a gente tenha iniciativas para que parte desta população possa ser transferida para moradias. Mas para aquisição mesmo de moradias, algum programa específico? Existe um programa federal, que é o programa da Minha Casa Minha Vida, que lamentavelmente nos últimos anos teve poucos recursos destinados a isso, e o próprio CDHU, que tem esse papel e essa missão, mas também com pouco fomento nos últimos anos. O Casa Paulista, que era uma iniciativa de apoio, deixou de existir porque ele está baseado no programa federal. Perfeito. Agora as perguntas do Cinecesp. Como avalia o atual investimento do governo estadual em infraestrutura com verbas do Tesouro? Considera suficiente? Dá para avançar mais nesse sentido? E qual seria seu plano? Olha, a infraestrutura é fundamental e importante. Eu não saberia responder com precisão
em relação ao volume de investimento do governo federal em infraestrutura. O que a gente viu ao longo dos últimos anos do governo federal, uma série de ações voltadas à infraestrutura, positivas, né? Principalmente no setor de rodovia, setor ferroviário, que devem trazer resultados nos próximos anos. Na sua maioria, novas concessões que prevêem investimentos, como, por exemplo, eu vou citar uma que eu tenho uma proximidade grande, que é a nova concessão da Dutra, né, que parece que foi muito bem modelada, onde um grupo forte assumiu, o grupo CCR, e que deve cumprir o contrato. Foi uma das maiores concessões da história, né, uma das maiores do mundo, eu digo, e parece que seguem num bom caminho para que a CCR consiga cumprir os investimentos previstos, onde a gente pode ter uma Via Dutra mais segura, especialmente no trecho do Vale do Paraíba e, claro, na Serra, no Rio de Janeiro, que passa a ter uma transformação. A gente espera que aquilo que está previsto nessa concessão possa ser rigorosamente cumprido e que a gente não tenha os problemas que a gente citou em relação aos marcos legais, às questões ambientais que acabem prejudicando o cronograma da implantação desse grande investimento para o Estado de São Paulo e para o Estado do Rio de Janeiro. Perfeito. Agora a pergunta do Sinduscom São Paulo, relacionada à sustentabilidade. Engajada em ações de sustentabilidade, a indústria da construção paulista, através do Sinduscom, tem parceria com a Secretaria do Estado do Meio Ambiente. Um dos frutos é o SIGO, Sistema Estadual de Gerenciamento Online de Resíduos Sólidos, módulo Construção Civil, para promover a destinação correta de resíduos das obras. Também há engajamento em ações de redução de emissões de CO2, eficiência energética das edificações, uso racional da água, utilização de madeira legal, descontaminação de terrenos. Na sua gestão, o governo planejaria realizar o que mais em favor desse tipo de construção sustentável? Olha, são boas iniciativas, eu particularmente conheço algumas que precisam ser mais fomentadas, como o caso do Segov, que é pouco utilizado nas cidades, né? Ele poderia ter uma utilização ainda mais ampla, né? É uma boa iniciativa, que eu sei que teve parceria do Sinduscom, né? Para que, então, se eu não me engano, é Sigov, né? Sigov. O Sigov, ele deveria ter sua utilização mais plena em todas as cidades do Estado de São Paulo. Acho que tem que fomentar, porque ele garante a destinação correta dos resíduos da construção civil, né? Que tem um volume, aliás, muito maior, pouca gente sabe, do que os próprios resíduos urbanos, né? E a construção civil, eu sei, que está muito comprometida, é claro, né? Eu estou falando das empresas que fazem com seriedade, com a diminuição, inclusive, da geração de resíduos dentro da própria obra, né? Que é o primeiro passo, né? E depois a destinação correta através das guias eletrônicas de transporte e a garantia de que os resíduos foram destinados corretamente. Todas as ações voltadas à área ambiental e de sustentabilidade vindo de todas as indústrias são fundamentais e importantes. Mas eu preciso dizer que o Estado precisa evoluir muito na logística reversa. O Estado evoluiu pouco ainda na logística reversa. O principal exemplo de evolução da logística reversa é de pneus, com a NIP, né? E a gente precisa de outros setores terem o mesmo resultado de logística reversa, como o setor de pneus conquistou ao longo de muitos anos, e, claro, também o setor de agrotóxicos, que é até mais federal, que também conseguiu uma grande evolução na sua logística reversa. Mas outros setores precisam também, aí envolve até alguns setores da construção civil, indústria de lâmpadas, né? Que ainda tem muito por fazer nesta logística reversa. Bom, agora nós vamos falar de uma questão que o senhor até citou previamente, antes de começarmos aqui a nossa conversa, que é a questão da formação de mão de obra especializada. Ainda numa pergunta do Sinduscom, que a indústria da construção avançou muito tecnologicamente nos últimos 20 anos. Elas operam agora, as construtoras, com equipamentos, sistemas construtivos que requerem mão de obra com boa formação educacional e cada vez mais especializada. Então, o que o Estado poderia fazer em relação à formação dessa mão de obra? A qualificação, né, um programa de qualificação em parceria, e aí compartilhando recursos com as entidades que já o fazem, talvez numa escala menor. Nós agora acabamos de receber o resultado do CAGED, né, por volta de 9,5%, né, o desemprego no país. Eu diria que, né, o país, quando atingir por volta de 8%, 7%, é o que eu já chamo de quase pleno emprego. Porque, lamentavelmente, a gente tem muita gente desempregada, desqualificada, né? E aí a gente vai ter que começar a ter dificuldade de contratação de mão de obra. Então, é obrigação
do Estado de São Paulo, sim, fomentar a qualificação, para que a gente tenha oportunidade para essas pessoas que estão desempregadas, seja no setor da construção civil, que é um setor muito interessante de entrada, né, para essa população que busca por essa sua renda, a sua garantia de emprego, mas também nos demais setores, para que ele possa gerar renda, né, como microempreendedor ou, eventualmente, ser um funcionário que pode prestar o seu serviço para a construção civil. Essa questão da qualificação de mão de obra, acho que atinge todos os setores, a indústria, e até no comércio você vê dificuldades, a formação básica, educacional, e nós tivemos um retrocesso que vai levar algumas gerações por causa da pandemia também. Com a pandemia, o que a gente viu foi muitas pessoas de determinado setor migrarem ou para ser um pequeno empreendedor ou para outros setores. Então, hoje, por exemplo, já falta mão de obra em bar, restaurante, no setor de turismo, no setor de eventos, falta mão de obra, porque aquelas pessoas que estavam naqueles setores acabaram na pandemia buscando outras oportunidades no pós-pandemia, e o setor hoje carece com falta de mão de obra. Isso sem contar em setor mais especializado. Eu sou da área de TI, né? Venho da área de TI, costumo brincar aqui, né, para os meus adversários, fui garoto de programa, programador de computador, né, linguagem BASIC, venho da área de TI, o setor de TI tem carência de mão de obra no mundo, né? E, aliás, o emprego de TI é do mundo. Quem souber TI aqui pode prestar serviço para qualquer lugar do mundo. Então, também o Estado pode aproveitar essas grandes oportunidades. Tem a obrigação de qualificar. São José dos Campos, só no ano passado, foram 27 mil pessoas no programa que a gente chama de Qualifica, que envolve não só qualificação profissional, mas também o que a gente chama de escola do empreendedor, poder fomentar o empreendedorismo em diversas áreas. Agora vamos falar de uma outra questão de estímulo, aí pegando a indústria, por exemplo, uma pergunta que veio do Carlos Trombini, que é em relação à guerra fiscal, ICMS. São Paulo tem perdido indústrias para outros estados, algumas indústrias, inclusive, que saíram, desativaram unidades. Qual a sua posição em relação a isso? O senhor já falou de uma revisão, reforma administrativa, revisão do ICMS. Agora, seria um instrumento de atração? Qual seria o outro estímulo dado às empresas? E aí eu coloco não só a indústria, né? Nós temos várias empresas que entram numa guerra fiscal até dentro do próprio Estado. De fato, perdemos muitas indústrias. Eu mesmo tenho alguns conhecidos que foram para a extrema com a sua indústria. Isso não de hoje, de um tempo atrás. Com o aumento do ICMS, piorou, né? Em muitos setores. No governo Rodrigo Garcia Doria, a gente teve um grande volume de aumento de vários setores de ICMS e muitas empresas acabaram migrando, ou para Minas, ou para Manaus, enfim, para vários setores. Primeiro, programas de incentivo, mas incentivos com o objetivo de geração de emprego e renda. Fazer indústria hoje não é igual fazer indústria de antigamente, assim como fazer obra, não é igual. Você usa uma quantidade menor de mão de obra, ou de setores diferentes, né, com qualificação diferente. A gente tem que primeiro entender essa realidade, que é muito clara em relação a isso. Por isso a importância de qualificação, né? A mão de obra para a indústria mudou completamente, seja para a indústria da construção civil ou para o setor industrial. É preciso adequar, adaptar com incentivo de ICMS, quando e se for o caso, para setores específicos, não de forma linear. A garantia de não aumento do ICMS já é um caminho e, junto com a força política do Estado, buscar rapidamente a reforma administrativa e uma reforma tributária para justamente acabar com essa disputa. Não que determinados estados ou determinadas regiões não devam ser incentivadas, né? A gente deve também incentivar outras regiões, que não sempre, às vezes, o Estado de São Paulo, mas isso tem que ficar claro para o cidadão, claro para o pagador de imposto. Agora, também a gente não pode incorrer num risco que eu tenho visto com frequência aqui, a gente falar nessas discussões atuais do governo, do dinheiro do governo federal, do dinheiro do governo estadual e do dinheiro das prefeituras. Esse dinheiro nunca existiu, o dinheiro é do cidadão, é de quem paga imposto, é do empreendedor, né? O dinheiro é de um só. Então a gente precisa começar usando melhor o dinheiro em todas as esferas e depois aplicando e revertendo, né, os impostos como prestação de serviço. Eu não vejo, com quem eu converso, sempre a pessoa fala, eu pagaria imposto com muito gosto se eu visse o retorno deste imposto em prestação de serviço. E vale também lembrar aqui aos empreendedores que estão nos acompanhando que pagar imposto é um ato de justiça social. Porque, via de regra, para as maiores classes, quando você paga o seu imposto,
muitos do retorno e dos benefícios vão para outra classe, para a classe social que precisa da saúde pública, que precisa da escola pública. Portanto, pagar imposto, o ato de empreender e pagar os seus impostos, é também um ato de justiça social. Isso é pouco dito, né? E é importante que seja salientado. É a única forma que a gente tem de implementar políticas públicas para aqueles que mais precisam. Se a gente tiver gente que paga e tem pouco, né? E consome pouco dos serviços públicos. É o caso dos empreendedores, dos pequenos empreendedores e, claro, daqueles das classes. Quando eu entrego unidades habitacionais ou regularizações na minha cidade e as pessoas vêm agradecer ao prefeito, eu costumo dizer para eles agradecerem àquela pessoa que está lá na fila do banco, na fila da padaria, que foi através do imposto que as outras pessoas pagam que eles tiveram acesso àquele serviço, no caso, a, por exemplo, uma habitação. Até aproveitando que o senhor está falando em relação ao ICMS, essa contribuição, qual seria a sua posição em relação a uma reforma tributária mais ampla? Que nós chegamos a alguns projetos no Congresso que desagradaram vários setores, havia uma preocupação muito grande quanto à redistribuição da carga tributária, mas incluiria ICMS. Na época foi apresentada, inclusive, uma proposta dos próprios estados, né, para a inclusão nessa divisão do bolo tributário. Qual seria a sua posição em relação a isso? Na minha opinião, está tudo errado. Tem que começar pela reforma administrativa. Não, depois, mas feita a reforma administrativa, como é que seria? Aí a gente tem que avançar no imposto único, do jeito que está hoje. Inclusive, se inclui os impostos sobre serviço. O serviço é o imposto do futuro, que hoje está a cargo das prefeituras, né? O ISS. Daqui a pouco nós não vamos comprar carro, né? Nós não vamos ter ICMS do carro, nós vamos ter ISS do carro. Vai deixar de ter o ICMS. Então, o serviço é o imposto do futuro. Tudo isso tem que ser colocado nessa discussão para que se possa fazer a divisão. Mas eu acho que também a reforma tributária tem que avançar na simplificação, né? A caminho do imposto único, ainda que não chegue lá, a gente tem que simplificar muito. Tem uma grande indústria da fiscalização, que permeia todo esse caminho e acaba ficando grande parte dos impostos arrecadados nesse caminho dessa complexidade da infraestrutura de arrecadação e de controle, vale lembrar, né? E simplificar os impostos é fazer com que a gente possa ganhar esse dinheiro para a economia. Um círculo virtuoso. Esse dinheiro deixa de ser desperdiçado e passa a entrar para o mercado para que a gente fomente mais geração de emprego e renda e de investimento. Bom, agora eu vou juntar duas perguntas aqui que tratam de temas que o senhor já falou muito e passam pela sua experiência, inclusive à frente da Prefeitura. A primeira é do Ivan Watley, que é do Instituto de Engenharia, como poderíamos avançar a eletromobilidade em todo o Estado, e a outra é do Luiz Vieira, pesquisador do INPE, qual a sua estratégia para a implantação das cidades inteligentes no Estado de São Paulo. Aproveitar e cumprimentar o Luiz Vieira, pré-candidato a deputado federal, né, que também está aqui presente, é lá do INPE. Comentei aqui no início sobre o nosso grande feito, né, do nosso evento espacial, muito importante. A primeira pergunta eletromobilidade. Eletromobilidade. Essa é fácil. De uma certa forma, eu já respondi, mas eu acho que o Estado tem também o dever de ser indutor, né, de ações para a iniciativa privada, para o cidadão. A eletromobilidade veio para ficar de fato, né, e a gente precisa ser um indutor disso. Eu já falei sobre os corredores de transporte da EMTU. Vou aproveitar e falar sobre mais uma proposta, já que falamos de transporte metropolitano. Eu sou a favor da união da CPTM com o metrô, transformar tudo numa única empresa, para que a gente possa dar a qualidade do transporte ferroviário metropolitano, a mesma qualidade do metrô. A gente tem hoje uma discrepância em qualidade, é possível avançar, ainda que nós já tenhamos algumas linhas de trem com uma qualidade um pouco melhor, tanto para o conforto do usuário, quanto do transporte em si, do intervalo entre linhas. Então, sou a favor disso. E sobre as cidades inteligentes, levando iniciativas, Luiz, como essas, e buscando outras iniciativas que possam transformar o Estado, de fato, num Estado inteligente, com inovação, com tecnologia, mas focado em servir as pessoas. O que eu vejo normalmente nas cidades é que sempre inventam uma ferramenta tecnológica para tirar mais dinheiro do bolso do pagador de imposto. De uma certa forma, tem que tomar um cuidado, porque daqui a pouco
a tecnologia vai estar associada sobre tirar mais dinheiro do cidadão e não em oferecer melhor serviço. Então, a gente tem que focar nisso, em implementar essa inovação em tecnologia para melhor serviço para o cidadão. E tem a questão da eletromobilidade ainda, como é que se poderia adotar isso em todas as cidades? A questão de custo, não é? A participação das prefeituras e do Estado. No caso do transporte público, ela pode entrar, por exemplo, em frotas públicas, né? Mas no caso específico do transporte público, ele tem que seguir contratos de concessões pré-estabelecidos. Por isso que a IMTU ela já tem um poder maior sobre a operação do sistema de transporte, e é o primeiro, vamos dizer assim, é um primeiro jeito da gente conseguir entrar nas cidades através do Estado com a eletromobilidade. Agora, candidato, eu gostaria até de aproveitar, a gente tem visto muitas irregularidades em relação à questão de transportes, né? Inclusive São Paulo fiscalizando aí intervenção de crime organizado em empresas de transporte. É um problema que sempre se teve, desvio de recursos, é o histórico que nós temos em várias cidades. Haveria uma coordenação do Estado? Qual que poderia ser a participação do governo para se tentar colocar ordem nessa área? Aproveitando a sua pergunta, é comum nós, aqueles que podem ir para o exterior, encontrar um sistema de transporte público normalmente eficiente, né, os ônibus vazios, aquele VLT que é lindo para quem pode viajar e ver aqueles VLTs sempre vazios. Duvido que alguém já pegou um VLT daquele cheio de gente, mas tem uma grande explicação. A pessoa volta, né, do exterior, aqueles que podem viajar para o exterior, para a sua cidade e dizem: poxa, meu prefeito é incompetente, não consegue oferecer um transporte público daquela qualidade. Tem apenas um detalhe aí. Em todas as cidades da Europa, nos Estados Unidos e até nas cidades da América do Sul, o transporte público é financiado pelos governos centrais. 70% do custo do transporte público que você vê lá fora é pago pelo governo central. 30% do custo é pago pela tarifa lá fora. 70% pago pelo governo federal. Aqui, 0 é pago pelo governo federal. 0 é pago pelo governo estadual. Exceção São Paulo, que tem uma rede de metrô, e aqui ele tem um custo também do transporte metropolitano aqui, de parte do custo da mobilidade urbana. 100% do transporte público no país é pago pelos municípios, com subsídio, quando o subsídio é dado pelo município, ou pelo próprio cidadão, com o valor da tarifa. Esse modelo está acabado. Por quê? Porque a tarifa é cara para quem paga e insuficiente para quem recebe. E quando eu falo cara para quem paga, é para o cidadão comum, mas 60%, na verdade, do custo da tarifa do transporte público é pago pelos empreendedores, o Vale Transporte. 60% do dinheiro que entra da catraca vem do Vale Transporte, onde uma parte é descontada, é claro, do funcionário, mas a grande maioria do custo é pago pelo empreendedor que fornece o Vale Transporte para o seu funcionário. Esse modelo está falido. É preciso mudar o modelo. Em São José dos Campos, especificamente, nós estamos mudando o modelo. A gente precisa acompanhar para ver o resultado disso. O Estado ele tem um determinado poder, né, de apoiar e ajudar, mas o transporte público, hoje, é de responsabilidade do município. E esses modelos têm que ser implementados pelos municípios para que a gente possa, de fato, mudar essa realidade. Ou o governo federal chame para ele a responsabilidade, o que eu acho muito difícil, ou quase impossível, de mais esse custo, que é fazer com que o transporte público possa ser fomentado, pago, subsidiado pelo governo federal. Aí a gente vai ter um transporte com qualidade, né, e cumprindo o papel social, porque o transporte público tem um papel social, ele vai lá na região mais distante das cidades, pelo mesmo preço da tarifa, levar as pessoas para o seu trabalho. Hoje a gente tem outras alternativas, aplicativo, mas ninguém vai lá na região mais distante da cidade para trazer a pessoa pelo mesmo preço. Eles ficam com o que a gente chama de filé mignon, né? As corridas curtas que trazem um retorno maior. Uma grande importância social do transporte público e o governo federal devia assumir essa responsabilidade. Bom, voltando à questão das moradias, nós temos uma pergunta do Secov aqui. O senhor, em princípio, já respondeu uma parte, que é a questão daqueles projetos voltados para a população mais carente, mas em relação à requalificação das unidades, né, da utilização
dos imóveis, tem a questão da regularização fundiária, licenciamento ambiental de forma responsável. Então, é toda uma reestruturação, né, para fazer com que os projetos caminhem e haja um aproveitamento maior, né, tanto de imóveis que podem ter essa requalificação, quanto a regularização e o estímulo a novas construções. Acho que a gente falou, né, bastante sobre isso, para não nos repetir, mas de forma resumida. A gente falou um pouquinho sobre a importância de fazer com que os processos possam ser feitos de forma mais acelerada, digitalizada, GraPoab, CETESB, a requalificação e o fomento à regularização, capacitando a cidade, simplificando a legislação, né, com a participação do Estado naquilo que o cabe, para que a gente possa acelerar esses processos, regularizando aonde cabe a regularização, fazendo de forma mais rápida possível. E um projeto de requalificação com parceria do Estado, como eu disse, o exemplo da Prefeitura de Salvador, que tem sido um case muito interessante. Perfeito. Eu pergunto do Instituto de Engenharia, que é uma proposta bastante inovadora, que envolve a questão do sistema prisional, né? O que o senhor teria a dizer sobre a possibilidade de réus, infratores menores primários, não reincidentes, presos por delitos aí de baixa gravidade, eles acabarem executando trabalhos comunitários remunerados, supervisionados na reforma, construção de escolas, delegacias, prédios públicos, zeladoria e outros. Esses valores corresponderiam a 70% dos custos mensais relacionados à detenção, equivalente ao valor dos padrões das PPPs de presídios, em modelo de remuneração sem tributação de impostos, INSS, Fundo de Garantia, entre outros. Hoje a gente já tem parte das pessoas que estão em presídio trabalhando. Eu, por exemplo, estive em São Roque, numa fábrica de bola, né, de bola de futebol. O maior empregador dentro dos presídios é aquele empreendedor que tem, porque no Brasil a gente tem uma característica também, a gente gosta daquela bola costurada, né? Lá fora eles já fazem ela soldada, vamos dizer assim, e a gente tem a questão da bola costurada. Lá fora também o pessoal gosta, e isso é feito nos presídios, com os regramentos que os presídios já têm para esse tipo de trabalho. Tirar o trabalhador de dentro do presídio é mais complexo. Para que você possa ter no volume proposto, é uma verdadeira operação de guerra para garantir a segurança deles, né, de quem hoje cumpre pena dentro do presídio e das próprias pessoas do lado de fora, e evitar, inclusive, fugas, etc. Então, acho que é um tema complexo, mas eu acho que a gente tem que mudar a legislação em relação a isso, né? Eu acho que a gente tem que mudar a legislação penal do país, até em relação à maioridade, né? O jovem que já tem capacidade de votar deve responder também, já tem capacidade de escolher o futuro do seu país, deveria ser responsável pelos seus atos também, perante as leis criminais. E aí é uma discussão federal, não especificamente da esfera do governo estadual. Perfeito. E temos uma pergunta mais, novamente, relacionada à questão ambiental. Se considera a possibilidade de estabelecer uma lei estadual de incentivo a veículos pesados com tração elétrica por meio da redução de tarifas de pedágio, isenção de ISS e outros mecanismos para reduzir a emissão de gases? Não só isso, o próprio transporte público, né? O ICMS do ônibus elétrico é o mesmo ICMS do ônibus a diesel, né? Então é preciso, sim, para a eletromobilidade fomentar. Na verdade, o ônibus elétrico paga mais ICMS hoje do que o carro elétrico, né, no estado de São Paulo. É preciso mudar essa análise e é possível, sim, incentivar. Eu defendo incentivos do ICMS para usos específicos, né? Por exemplo, para a gente levar também painéis solares para pequenos empreendedores. Eu defendo que parte do ICMS da conta de luz possa ser usada como crédito para investimento em painéis solares de pequenos estabelecimentos. Começaria como proposta, inclusive, em bares, restaurantes que foram tão afetados na pandemia. E são e padarias autoconsumidores de energia e que teriam um impacto já imediato. Então, essas propostas serão detalhadas no nosso plano de gestão para setores específicos. Uma proposta que eu defendia antes da redução, e agora eu vi o voucher, né, do caminhoneiro, era a gente poder ter o cashback para o caminhoneiro autônomo, onde parte daquilo que ele abasteceu retornaria como um percentual do ICMS pago pelo caminhoneiro. Aliás, acho um erro
em relação à redução de diesel, de redução do ICMS do combustível, que tenha sido feito de forma homogênea. Eu acho que, por exemplo, o diesel devia ter tido uma redução maior e talvez não precisasse haver redução para a gasolina. Porque quando a gente está falando de diesel, a gente está falando de abastecer a casa das famílias que mais precisam, com os caminhões. Lamentavelmente, o país lá atrás optou pelo transporte rodoviário ao invés do transporte ferroviário, um grande erro, né? Porque um país de dimensões continentais deveria ter uma malha ferroviária prestando serviço para a sociedade. Lamentavelmente, optamos pelo rodoviário, mas eu defendo que esses benefícios sejam específicos, para que a gente tenha o retorno. O ICMS que foi feito agora do Estado, eu aumentaria o desconto no diesel e diminuiria, ou nem faria a redução do ICMS para a gasolina, eu faria para o diesel. Então, é a forma que eu tenho de encarar para que a gente pudesse ter um ciclo virtuoso com essa redução mais expressiva lá na boca do supermercado, que é um grande problema hoje. A inflação tem sido um grande problema. Eu costumo dizer que o problema hoje para o cidadão não é o mercado, é o supermercado. Os preços que as pessoas têm pago nos seus alimentos e o pessoal que está empregado chega no dia 20 e não tem dinheiro para alimentar a sua família. Na verdade, a gente está tentando resolver um problema emergencial, mas que vai na contramão de compromissos climáticos com o meio ambiente, de preservação, que é esse estímulo ao uso do diesel, do combustível fóssil. Na verdade, é para resolver uma questão de preços, individual, de inflação, de custo de frete, da estrutura mesmo, que fica muito mais cara. Mas o Brasil tem que pensar nessa remodelagem. O senhor citou o sistema de transporte, por exemplo, São José dos Campos, seria o caminho. Não é? E o uso também de transporte ferroviário, a questão toda logística. O senhor pensa em uma mudança maior para o Estado de São Paulo? Sem dúvida. O custo do Brasil, eu acho que o Estado de São Paulo tem a obrigação de ser o Estado que ofereça o menor custo do Brasil. Então, para isso, eu citei os dois portos que podem ajudar nisso, e ampliação da malha ferroviária ociosa. A gente tem malha ferroviária ociosa, que pode ser melhor utilizada, e até o transporte de passageiros, que não citamos aqui, mas que agora passa a ser viável com a renovação da MRS, onde já está previsto uma utilização de parte do leito para o transporte, para o trem de média velocidade São Paulo-Campinas, que deve ser executado, e eu defendo. Tem um outro projeto lá para o Vale do Paraíba, mas é mais complexo, né, como prioridade o trem de média velocidade São Paulo-Campinas. Uma coisa que chama atenção, que foi sendo desativada toda a malha ferroviária. As várias cidades do interior têm ainda uma estrutura que foi abandonada e virou ponto turístico. Né? É incrível, 70% ociosa daquilo que já existe. Perfeito. E nós temos aqui, para fechar, uma pergunta da Asbe em relação a como é que o senhor vislumbra a presença da economia circular no planejamento do Estado, nesse sentido, como imagina enfrentar a integração entre as pastas que regem a região metropolitana, visando necessidade de sinergia e qualificada gestão das disciplinas de mobilidade, saneamento, habitação, economia criativa, rede de serviços de interesse público como ensino e saúde, sobretudo na região metropolitana. Como pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo, eu tenho que responder para todo o Estado, né? Para mim, eu tenho que olhar sempre o Estado inteiro. A região metropolitana tem problemas característicos de conurbação, de realidades, às vezes, muito distintas entre cidades vizinhas. Citei aqui no início da minha fala um exemplo, tem outros exemplos, principalmente na região leste da cidade de São Paulo, subdistritos, e depois outras cidades que já são interligadas, nem são consideradas região metropolitana, mas, de fato, na prática, já são. A política das regiões metropolitanas do Estado de São Paulo não funcionou. A gente tem muitos escritórios de região metropolitana, de representatividade do Estado, em cada região do Estado, e que não trouxe o resultado necessário. Por exemplo, a RM Vale de São José dos Campos já existe há, mais de 10 anos, e há um mês foi aberta uma conta no banco para a RM Vale. Não tinha nenhuma iniciativa, sequer conta no banco para poder fomentar algum tipo de ação, de fato, que pudesse trazer um resultado. Agora começa a engatinhar alguma coisa em relação a câmeras de segurança, no caso específico da RM Vale. Tem uma ou outra que tem dado exemplos melhores, eu diria, aqui do litoral, a gente tem uma RM Vale um pouco melhor, um escritório de região metropolitana um pouco melhor estruturado. A diminuição do número de secretarias vai ao encontro daquilo que eu acabei de dizer, de integração entre as ações. Mas eu defendo, e aqui eu quero aproveitar um gancho, também vou dizer aqui em primeira mão, isso já está dentro do nosso plano de gestão,
é que a Secretaria de Meio Ambiente hoje está com meio ambiente e infraestrutura. Na minha opinião, um grande erro. A Secretaria de Meio Ambiente, na minha opinião, tem que estar junto com o desenvolvimento econômico. E ela tem que ser de sustentabilidade e desenvolvimento econômico. A gente tem que acabar com a ideia de que desenvolvimento econômico é antagonista de sustentabilidade. Eu dei alguns exemplos de que isso não é verdade nos dias de hoje. Sustentabilidade, aliás, né, esse termo significam 3 eixos: impacto social positivo, ambiental positivo e econômico. Eu citei alguns exemplos de ações que não custam para o município ter um retorno em sustentabilidade. Eu defendo sustentabilidade e desenvolvimento econômico andando lado a lado e enxugar o número de secretarias, que hoje é de 27, substancialmente. Eu não cravo o número de secretarias, quando eu fui candidato a prefeito também eu não disse, mas reduzi de 23 para 14. Cortei 9 secretarias e o resultado é muito mais agilidade e integração entre as ações. Nós já estamos estudando as formas de integrar secretarias do Estado de São Paulo para que a gente possa ter agilidade para oferecer melhores serviços. E, rapidamente, o senhor falou muito em reforma administrativa. Que áreas o senhor acha que deve passar para a iniciativa privada para colaborar no sentido de redução da máquina pública? Olha, uma empresa de pronto que eu posso te dizer é a Prodesp, né? Aliás, é uma área, como eu disse, eu conheço. Fazer TI hoje não dá para fazer tendo que ter uma empresa que tem que seguir concurso público para poder captar talentos, né? Fazer hoje TI, cada dia tem que estar se atualizando. A Prodesp custa caro para quem contrata os seus serviços, porque tem secretarias que contratam os seus serviços, né? Custa caro e não tem a eficiência necessária para os tempos atuais de digitalização e informatização. Aquilo de mais moderno é terceirizado já é passado para outras empresas que prestam serviço. Então, posso dizer que não é uma secretaria, não é um órgão fim, mas ele pode, a sua privatização ou a extinção é um bom caminho. Perfeito. Nós vamos encerrando por aqui as nossas perguntas com o nosso convidado de hoje, o pré-candidato Felício Ramute, candidato ao governo do Estado de São Paulo pelo PSD. Muito obrigada pela sua participação. O senhor tem mais um recado final? Acho que é importante, já apesar de muito técnico, e é bom que seja assim, aproveitar esse minutinho final para falar do diagnóstico político, né? Eu acredito que essa é a eleição mais aberta dos últimos 30 anos. Todas as pesquisas, e tem muita gente que me pergunta se eu acredito em pesquisa, e acredito em todas elas, mas você tem que ler as pesquisas da forma correta. Hoje, quando você vai ler um jornal, se você lê a Folha, você vai ler de um jeito. Se você lê o Estadão, você sabe que ele tem um outro viés. Se você vai assistir a um determinado canal de televisão, você sabe que ele tem um determinado viés. Então, a inteligência está com quem lê. Então, todas as pesquisas eu acredito, claro que você tem que ter uma análise. E um ponto comum de todas elas, no Estado de São Paulo, é que na pesquisa espontânea, entre 70% e 80% da população do Estado de São Paulo ainda não escolheu seu candidato ao governo do Estado de São Paulo, diferente do cenário federal. Portanto, é uma eleição aberta, onde todos os candidatos têm a oportunidade de fazer uma pré-campanha com respeito, com propostas, para que o eleitor possa, então, no primeiro turno, escolher o seu candidato. É aquele que tem mais afinidade, aquele que tem as propostas mais próximas daquele que acredita. Aí, no segundo turno, se o seu candidato não vai para o segundo turno, aí não é a hora da escolha, é a hora da opção, né? Onde você tem que optar por um ou por outro candidato, né? Então, o faça com tranquilidade, observe todas as propostas. Como você faz campanha, você faz governo. Todo governo começa já na campanha. Se alguém faz campanha atacando seus adversários, vai fazer governo sendo atacado. Campanha prometendo aquilo que é muito difícil de cumprir, vai fazer governo enrolando os cidadãos. Faz campanha com Caixa 2, vai fazer governo corrupto para poder devolver, né, esse dinheiro de Caixa 2 que arrecadou durante a campanha. Portanto, observe muito, né, a você que nos acompanha, o jeito que o seu candidato faz campanha, faça a melhor escolha e, claro, se eu tiver a honra de ser o governador do Estado de São Paulo, podem ter certeza que eu serei alguém que vai levar a prática da boa política, dos bons valores para a política, acordar cedo, arregaçar as mangas e poder levar para o Estado de São Paulo a prática de um gestor que vai ser o gerente e o fiscal
dos serviços públicos, com o objetivo de fato, prestar melhores serviços, servir as pessoas, a todos, mas principalmente aqueles que mais precisam. Obrigado pela oportunidade. Mais uma vez, obrigada pela sua participação, Felício Ramute, que é candidato ao governo do Estado de São Paulo. Nós fechamos esse primeiro encontro do ciclo de encontros com os candidatos ao governo de São Paulo e também à presidência da República, encontros promovidos pelas entidades realizadoras Abrainc, Abrace, ADVB, a Elo, Asbe, SP, Brasinfra, Fiabce Brasil, Instituto de Engenharia, Secov São Paulo, Sinduscom São Paulo e Cinicesp, e as entidades apoiadoras, APOP, Sinaenco e Sobratema. Agradeço muito a participação de todos que nos acompanharam também pelo YouTube. Mais uma vez, obrigado e um ótimo dia a todos.